Bem-vindos a mais um RealizaCast. Eu, com prazer, Vanessa Cruz. Olá, boa tarde. E nós hoje temos uma convidada especialíssima. Muito especial, nós estamos muito felizes de estar com vocês aqui hoje. Tem ali um pessoalzinho que não quer aparecer, logo mais a gente mostra, porque nós temos hoje a honra de estar conosco no RealizaCast, a host da Trilha na Coragem, a embaixadora da coragem, uma mulher incrivelmente doce, educada, alegre, simpática, mãe do Arthur, que já tem 25 anos. Porque ela fala dele, a gente olha, a gente tem a impressão que ele é um bebê, mas não, ele é um homenzarrão. Eu fiz uma cola aqui, para não perder, porque também, é uma lista enorme. Depois de tudo que ela fez. Comunicadora há 35 anos. Ela fala, como assim 35 anos? Especialista em desenvolvimento humano, jornalista que trabalhou em grandes empresas como emissoras como SBT, a Globo, a Record. Rádios. Ela é psicanalista, escritora de 2 livros maravilhosos que a gente vai mostrar aqui para vocês. Ela é coach, palestrante. E eu vou reprisar... Coach certificado, não é qualquer coach. Não é qualquer coach, exatamente. E ela também é apresentadora do podcast Na Trilha da Coragem com vocês, Carla Brandão. Muito bem. Gente, obrigada. Desde que eu cheguei, desde que nós nos vimos, eu já estou sendo paparicada, eu estou tão honrada, eu estou tão feliz, estou tão lisonjeada, ganhei uma caneca muito especial, muito personalizada, achei muito linda. Todos nós personalizamos. Vamos brindar. Britintim. Saúde. Que seja um podcast inspirador para todo mundo aí, Sucesso realizadores. Pra todos, é isso mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. Brindem conosco, é tão importante brindar. Eu deixei assim para todo mundo ver. Ah, eu também. Então ela falou que era ego meu, eu deixei assim. Ó. Não, é mó legal. Não é legal? É claro. Qual que vocês acham que ficou mais parecido com a gente? Todos estão parecidos. Do meu eu gostei muito. Eu gostei Depois você de bota todos. Pro pessoal da palpite também. É, pro pessoal da palpite. opinião aí. Vira aqui, ó. Vira todo mundo pra Agora essa vocês tela viram pra aqui, ó. editar aí. Os 3 canais. Assim, ó. Dá sim, pra essa tela aqui. Ó, essa aqui, ó. Tô virada. Nós estamos virando. Foi o meu, fala que foi o meu, gente. Obrigada. Na verdade, isso aqui é um símbolo, além de respeito e de muito prazer de recebê-los, né? É uma chancela de realizadores do bem. Todas as pessoas que passam aqui, elas fazem a diferença. Então, isso é o que nos move e nos motiva a trazer vocês aqui. E eu fico emocionada, porque é muito sincero tudo que vocês fazem, né? Isso é muito palpável. E isso vem ao encontro de um lema meu, pueril, que pouco falo, que é um lema que eu tenho desde criança. E depois, quando meu filho nasceu, eu adaptei para a maternidade, aquela lembrancinha, né? Que a minha missão é vir ao mundo e deixar ele melhor do que quando eu encontrei. Então, e ser feliz, eu também falo. Ser feliz e deixar o mundo melhor do que quando eu encontrei. Então, estar aqui num lugar onde tem outros realizadores que pensam no próximo, querem realizar algo para o próximo, só me deixa à vontade, feliz. Que bom, que bom. E aqui a gente desconstrói mesmo. Esse negócio de ficar... tudo muito formal. Não, aqui é um bate-papo. Você está preparado, né? Você vê com essa gracinha aí, mas você está preparado, quem desconstrói que sou eu. Não, mas o gostoso da gente fazer, né, e é exatamente isso. É que a coisa seja natural, gostosa de falar. Você tem muito conteúdo. A gente quer extrair o máximo possível do que você conseguir colocar pra gente. Lógico, né? A gente faz a lição de casa, a gente pesquisa um pouquinho, né, a respeito da vida de cada um dos convidados, mas eu sou o emotivo da sala, né? Sempre. Nem parecia, então, tô assim, chocada com essa informação. Todo mundo fala isso, né? Dele deve ser peixes. Eu vou contar como a gente se conheceu. Vocês vão contar? Posso contar? Pode contar. Vocês sabiam como a gente se conheceu? Eu vou contar. Eu fui através de uma amiga num grande evento. Pode falar qual evento, um treinamento, por favor. Não, um treinamento. Tá. Nesse treinamento, quando ela chegou bem cedo e eu moro bem longe de onde era. Quando eu cheguei, eu falei, tô lascada, não vou conseguir entrar. Só que eu falo que meu nome é Carla e meu sobrenome é Brandão. Claro que eu consegui entrar. E fiquei lá na frente. E quando eu sentei-me, quem estava ao meu lado eram esses dois. Tudo bem, começando, a gente estava lá, prepara, vai, continua. Só que tem os intervalos, tem os gaps, tem alguns momentos de respiro. E aí a Vanessa fala, como eu, né? Pra caramba, coisa pouca. E quando a gente viu, a gente tava tricotando. Mas até o começo, até a hora do almoço, até que era pouco, porque eu cheguei atrasada.
almoçamos na mesma padaria. Aí a gente pegou o mesmo esquema de comida, que estava lotada. Eu falei, vou pegar esse negócio que é mais fácil de comer. Eles fizeram o mesmo esquema ninja. Sem combinar. Sem combinar. Eu falei, nossa, e pouca gente se tocou daquele esquema ninja. É. Aí a gente comeu bem e tal. E aí, dali para depois, a gente começou a conversar bastante. Eu não fui nos outros 2 dias, eles foram. Mas ali ficou para sempre, né? Ficou uma relação... Porque teve uma conexão. Eu achei você e eu muito parecidas. Muito Não, veja legal. bem, eu acho que as duas, elas são gêmeas bivitelínicas, entendeu? Tipo assim, geradas em 2 mães diferentes, mas Sim. são gêmeas. Porque assim, são muito parecidas Mas eu nasci com a em maneira Goiânia. de E falar. o pai dela é de Goiânia. Então, meu pois pai é goiano, então. ele é de Pameri, em Goiás. Ah, de Pameri. Se você é de Goiânia, Goiânia. Capital, eu sou da capital. Eu passei legal. metade das minhas férias, até os meus 20 e poucos anos, em Goiânia. Ah, mas eu nasci lá, mas a minha família mesmo é carioca. Não, você dá tem o seu pelo sotaque. sotaque, né? O sotaque, eu fui criada no Rio de Janeiro. E gosto muito dessa brincadeira. E já me considero paulista, que eu tô aqui desde 1985. Graças a Deus não perdeu o sotaque. Não tem lógica não ter perdido o sotaque. O cérebro acha que é normal falar assim. Meu Eu adoro esse pai sotaque. Eu adoro sotaque. também é carioca, né? Meu pai era carioca, Olha. agora já virou estrelinha, né? Está lá nos iluminando. E ele veio para cá com 23 para 24 anos, porque casou com a minha mãe. Ele já fazia essa ponte porque ele trabalhava aqui e lá. E meu pai morreu com 73 anos. Carioca típico, bem-humorado? Não, meu pai. Eu acho Meu carioca pai é fora da típico turma. maravilhoso. Meu pai era fora da curva total. Assim, um cara excepcional, com uma cabeça maravilhosa, 5 faculdades, falava 4 línguas. Era um cara. É que o carioca, Ótimo quando dá pra marido, ser ótimo culto, pai, inteligente, sabe? não tem pra ninguém. Sensacional, exemplo, um cara sensacional. Parabéns. E assim, não, tenho muito orgulho, graças Puxou o pai, né? Oh, meu Deus, quem sabe? É uma E a filha centelha. puxou também. Hã? A filha puxou. A Maria Luísa? Maria Luísa. A Maria Luísa. Beijo. Maria Luísa. Maria Luísa, Ah. Sofia e Vitória. Olha quem tá aqui, a embaixadora da Coragem. Não, Soube que e tem 2 delas que já leram esse aqui, livro, né? aqui, ó, ela vai autografar e nós vamos fazer depois um bate-papo com ela a respeito disso, que porque ela lindo. você é sensacional, tem várias coisas que são sensacionais na tua vida, mas a primeira coisa que eu tenho que te perguntar, porque como você é a embaixadora da coragem, como você define a coragem? Nossa, gostei, hein? Então, primeiramente eu vou falar que eu me considerava porta-voz da coragem. Quem me denominou como embaixadora da coragem foi a Vanessa. Ah, foi? Eu não quis falar antes porque eu queria aproveitar o mesmo? podcast. Ah, que Jura? beleza, Verdade. Eu não sabia, que legal. Eu me colocava, me autodenominava porta-voz da coragem. Eu mudei tudo isso? E eu deixei porque eu adorei. Que legal. Obrigada. Embaixadora muito da coragem, bom. foi Ai, que Vanessa. bom. E aí, a coragem é assim. De verdade, a palavra coragem vem do latim, coraticum, que é uma ação que vem do coração. Exatamente. Portanto, é uma ação que vem da sua essência. Eu falo que não é do coraçãozinho do emoji, que a gente fala pro padeiro, oi, valeu, te amo, obrigada, no WhatsApp, manda coração, não é isso, né? É a nossa essência. Quem é o Neto, quem é a Vanessa, quem é o Cris, quem é a Suzana, quem sou eu. Essa é quem nós somos em ação. Isso é coragem. Quando a gente quer fazer alguma coisa para agradar ao outro, porque acha que se devedor do outro, ou porque tem medo de tal coisa, a gente se afasta da coragem. E, infelizmente, a gente acaba, numa sociedade como a nossa, sendo afastados. A gente nasce corajoso. Todo ser humano nasce com coragem. É uma virtude inata. Então, eu tenho depois uma ressalva para falar disso, mas não quero te interromper. por Não, favor. pode falar. Agora a gente interrompeu. Não, mas vamos... Não, eu quero entender. Que mal educado. Fala, Neto. Você tá vendo, né? Ela gosta de... Putz. Não, porque assim, existem Vanessa não quer algumas assim, coisas mamãe fala. que são assim, né? Nós podemos ser desprovidos do medo, é uma coisa, que é, na verdade, assim, meu pai falava isso e eu falo para Vanessa isso. Existe Os aprendizados, os ensinamentos paternos são muito bons. são maravilhosos. E é como eu falei, meu pai era o cara fora da curva. E ele falava assim, existe o destemido e o temerário. Né? Porque coragem não é o oposto de medo, você sabe, né? Então, o cara que é destemido É uma coisa. é uma coisa. Ele sabe o risco, Sim. ele sabe, ele calcula o risco e mesmo assim ele decide fazer daquela determinada Sim. situação. Então, por exemplo, um atleta de alta performance, um cara que gosta de esportes radicais, etc. Sim. e tal, ele é destemido. Claro, o Medina, ele tem que saber os riscos de bater a cabeça, de dar... Não, Isso. O temerário, é aquele que vive com medo. não. O temerário é o que é desprovido de medo. Ele Temerário. não. O temerário O que será a é o palavra cara. no latim? É o cara que ele é o louco. Ele é o cara que ele não tem o crivo
do que é medo. Então, assim, esse é o problema maior. Dá Né? uma Então, assim, bugada ele não é... Dá uma bugada? Não, bugada lá. Ah, gulgada. Não, já tô aqui. Ah, entendi. Então tem essa diferença aí. E o que a que criança, teu pai te ensinou? então, porque assim, essa diferença muito próxima. Então, as pessoas acham que você não ter medo de alguma coisa, Ó, temerário, que contém certo risco, arriscado, perigoso, cheio de audácia, arrojado, imprudente. é imprudente. Exatamente. É o cara que ele Eu não já fui tem, pela versão anterior, né? ele não tem absolutamente, Tem duas opções. ele não sabe riscos, ele não coloca. calcula. Então, o que acontece com a criança? No coração dela não existe medo, porque ela não sabe o que dói, o que não dói, o que ela pode, o que ela não pode. Então, ela se arrisca porque ela não sabe o risco que ela está correndo. Sim, e não é só isso, não é só a questão do risco em vista, mas, na verdade, é a questão da sua essência em ação. A criança quer cantar, ela canta. A criança quer chorar, ela chora. A criança quer rir, ela ri. A criança da cambalhota, ela dá. Ela é faz o que espontânea. ela tem vontade de fazer na sua essência, sem nenhum pudor, sem nenhum medo imputado. Até que os adultos Começam, a... eu brinco muito nas minhas palestras, eu sou, como você falou, eu achei legal, depois a gente vai contar aqui, que você falou que tem um humor, que você percebeu. E nas minhas palestras, dependendo da situação, eu falo mesmo, porque a gente, quando vai levar uma criança para um parquinho, quando temos filhos pequenos, né, nós já tivemos o meus da grande, a gente vê os outros pais, e nós já fomos esses protagonistas, onde a gente fala, cuidado com isso, não sobe ali, dá pro amiguinho, não põe na boca, olha a areia, olha a roupa, olha não sei o quê. Você nunca Vai passar isso, é? A Maria Luísa vai me matar. Pra Maria Luísa, aproveita. Vamos botar esse corte bem grande. A Maria E aí, Luísa vai me matar. a melhor parte é você não ver um pai falando assim, vai, filha, vai, corre, vai, aproveita, vai, se joga na areia. Vira omelete, vira cambalhota, vai. Não tem problema a roupa, não tem problema, vai. Você não faz, você não vê nenhum pai incentivando. ao contrário. Eu fui uma mãe na primeira infância mais ou menos assim. E vai ver que é por isso que minhas filhas são assim. A minha filha Sofia, ela não tinha 1 ano, ela é precoce. E que menos de 1 ano ela já andava, já escalava, aquelas paredinhas de escalar. Sim. E a minha mãe ficava maluca comigo. Ela falava, Ela queria menina, fugir de vai casa." cair! Ela não cai, não, eu tô segurando. Sobe, filha, sobe! É muito bom. E ela é corajosa. Extremamente. É Por exemplo, claro, você você estimulou fundou a o coragem jornal dela. da escola É. e fez o projeto sozinha, foi lá e Arrasou. apresentou. Essa é a Vitória ou é a Essa Sofia? é a Sofia. Você Ah. acha que a Vitória é diferente? Ah. Não é. Entendeu? Elas É a caem, prova cabal do que eu estou dizendo, né? elas caem, elas levantam, passam a mão no joelho e seguem a vida. Elas não ficam chorando. Sabe os japoneses, que eles têm essa cultura, né? A criança cai e eles... Você tá bem? Tô. Levanta e anda. E eu me deparei com isso antes mesmo de virar quem eu sou hoje, através dos estudos e toda essa consciência, depois que meu filho nasceu. E eu tive um dia essa percepção quando entrou uma mariposa e eu comecei a dar chilique. E eu comecei a perceber que ele ficou apavorado com uma coisa que nem precisava de tanta besteirice. A partir daquele dia, ele devia ter 4 anos, eu não me lembro, eu falei, eu sou responsável. Então, eu não vou estimular isso no meu filho. Então, a partir daquele momento, eu comecei a tomar cuidado com essas coisas para ele Você não sabe ficar que assim, né? Você está falando isso e eu vou colocar um exemplo também lá em casa. pessoal. A Maria Luísa hoje tem 7 anos, Uhum. né? E a minha esposa tem chilique de barata. Chilique, paura. Paura mesmo. que Mas ela na fala. frente da sua filha, ela Não, também... pra todo mundo. Não tem esse negócio. tá. É a ponto de subir pela perna, ela arrancar o vestido para não ficar... Você entendeu? Tipo assim, é assim, né? Eu Aconteceu já. Então aí, assim, a Maria Luísa, quando era bem neném, acho que ela devia ter 1 ano e pouco, tava começando a andar. Aí, uma baratinha, porque em casa tem jardim. Ah, Então, de sim, vez em tem quando, sempre tal. inseto. E aí, ela viu a barata assim, ela foi com o dedinho assim, ete. Aí eu olhei e falei, não, filha, ete não. Aí tal, tirei Você ela. segurou a onda. Segurei, mas não, mas eu não tenho medo, nem nada, tal. Eu sou um Mas matador você de já casa da barata. Ah, você é eu o sou herói da casa. É, lógico. Em algum lugar eu tenho que ser herói, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, pelo menos na barata eu me garanto. Aí, bom, tá bom. Mas passou, e a barata foi embora e acabou, passou. Né? E eu nem lembro se eu comentei isso com a Amanda na época. Devo ter comentado, mas foi muito tempo passando. Aí, hoje, depois de todas as reações que ela já viu a mãe ter, ela sobe em cima da cama e grita. Claro. Eu olho pra ela e falo assim, desculpa, você já viu o tamanho da boca da barata? Ela replica, né? Eu virei pra ela, você já viu o tamanho da boca da barata? Barata faz o quê com você? Conta pra mim. Não, pai.
Eu falei, não faz nada. A gente, Aí agora eu nós pego o chinelo, somos- ela vai comigo, ela é minha ajudante. Então, pra gente matar a barata Exterminadoras junto. baratas. Exatamente, pra ela poder criar, porque senão vincula, é exatamente o que você falou. Nós é que somos os culpados, porque o exemplo vem da onde? A gente- não, os pais, a gente tem que... Quando a gente toma consciência disso, a gente começa a ver onde a gente pode melhorar, todos os pais que estão nos assistindo, para poder melhorar também a Sim, performance dos lógico, filhos da é isso. gente, né? Meu filho hoje tem 25 anos, é mais velho do que o de vocês E dois, ele é um né? moço corajoso. Eu falo que ele é melhor do que eu. Ai, que Com certeza, eles são nossa melhor versão, É a né? minha melhor versão. E é mesmo, ontem mesmo, e ele fala muito isso pra mim, eu vou confessar aqui, muitas vezes, porque não é porque eu sou embaixadora da coragem que eu sou 100% o tempo todo corajosa. Eu seria bem arrogante se eu Não falasse existe isso. isso. Porque não existe. A gente tem medo, mas Lógico, você todos para... nós. É uma constante, você tem que orar e vigiar, é prestar atenção sempre, esteja atento constantemente, use seus artifícios para manter a sua coragem ativa o quanto possível. Ontem eu estava saindo, eu estava indo num lugar, eu fui gravar meu podcast, o meu ontem, né, na Trilha da Coragem, e aí eu estava comentando com ele uma situação que aconteceu, eu entrando no elevador, ele falou assim, vai ler seu livro. Esse é o recado do meu filho para mim. Então, às vezes... fica a dica. Fica a dica. Então, muitas vezes, é verdade, muitas vezes eu mesma... Que é maravilhoso, inclusive, Muito né? obrigada. É inspirador. Eu E assim, agradeço. agora vamos lá, para a Em próxima. 2018 que eu escrevi esse livro. Então, eu e quero- muitas vezes eu abro... dia F, é bem o dia de hoje. Olha Eu lá, gosto de abrir olha lá. aleatoriamente. Eu abro aleatoriamente, não leio de uma forma linear o meu livro, e eu vou lá e vou ler meu livro. Depois de uma patada dessa do meu filho, né? Oi, acorda pra vida. acorda pra vida. Dia F é um dia... F daquele palavrão mesmo, para aproveitar. Espero que você aceite o meu convite, para que todos os seus dias sejam F. É isso. É isso mesmo. Hoje está sendo muito maravilhoso esse dia. Amém. Ó, eu vou te falar, Muito adorei que seu divertido. filho dá umas igual as minhas filhas dão. Eles foram treinados para isso, né? Eles não treinam filhos de pessoas que treinam as criancinhas. Sabe uma coisa que eu falo para as minhas filhas? É que só sou eu e as duas em casa, né? Sim. No dia a dia. Tá. Você também é só seu filho e você no dia a dia. Sim. Então, eu não tenho, que nem o Neto tem a esposa e a filha. Então, se ele toma alguma atitude, um tom de voz, seja o que for, que está acima do que deveria, não tem a esposa para dar aquele calma lá, Leão, né? Calma aí, abaixa. Né? Respira, não precisa de tudo isso. Você E tem vice-versa. E vice-versa. No meu caso, eu não tenho outro adulto que fala, calma lá, Vanessa. Você está se excedendo, né? Não deixa o seu estresse, seus hormônios, seja lá o que for, sobrecarregarem essa situação, né? Porque a gente tem oscilação de hormônio, oscilação de sobrecarga, e aí, às vezes, em vez da gente responder dessa forma, a gente responde dessa. E eu falo para as minhas filhas, se eu estiver errada, seja o que for que eu fale para vocês ou que eu faça, se eu estiver errada e vocês têm certeza que eu estou errada, vocês vão falar para mim, para aí, mãe, para refletir. Não é porque eu sou adulto, que eu sou sua mãe, que vocês não vão falar para mim, pera, calma, tá certo isso? Porque você está se excedendo. E aí eu vou parar para refletir. E algumas vezes eu me excedo realmente, elas falam, outro dia a outra falou assim, mas olha, ela está se excedendo. A outra falou, tá. Você não vai falar nada? Ela teve um dia estressante. E elas dão risada de mim, mas elas... E eu falei assim, eu tô, Elas né? têm uma inteligência emocional já. Eu tenho. Eu falei assim... Aguçada, né? Aguçada. Então, aguçada. Mas elas são têm meninas fora da curva, coragem né? para falar e se colocar, porque a criança que é muito... podada, ou dependendo de como ela é criada, ela cresce e um adulto sobressai nela e ela não tem sequer coragem de falar, calma lá. É porque ela não tem esse background, né? Quando a gente dá as ferramentas, fica mais fácil para a criança utilizá-las até em todos os tipos de relacionamento. Então, quando a gente dá ferramentas para isso, e ajuda que elas desenvolvam, né, e façam uso, ela vai usar isso com o chefe depois que crescer, ela vai usar isso com o namorado depois que crescerem. Isso vai ser mais fácil para que elas lidem com... Meu filho lidou com situações muito difíceis, ele perdeu o pai dele ano passado. Não foi uma coisa fácil. Não. Ele tem apenas 25 anos, o pai dele morreu com 50. Então, é uma barra muito pesada. Então, acredito eu que muito do que eu já passei para ele, através de que tudo que eu aprendia, eu voltava dos cursos e eu tirava o supra-sumo e transmitia para ele. A gente repassa tudo que a gente aprende, né? E a partir daí, ele começa a ter ferramentas para também, não vai tirar a dor, mas ele vai conseguir ter métodos para fazer uso desses métodos para que ele possa tirar com a melhor
versão dele. Você acha que foi toda essa história que te ajudou a escrever esse livro incrível da Amiga Coragem? Ah, eu agradeço. seu Eu adorei elogio. esse livro, vou falar mais. Você é de escola, adote este livro. Deveria ser obrigatório. Deveria. É um livro maravilhoso, ele é interativo. Sabe o que é um livro interativo? Eu vou te mostrar. É um livro Que propõe que eles participem, escrevam, né? Exatamente, que a criança consegue escrever. Ela consegue interagir E no com final o tem o livro. certificado ainda. Ela tem... Adorei esse certificado. É. Sabe, podia destacar, né? Apesar que eu entendi a Esse opção de ficar esse junto. daqui tem opção para destacar, você acredita? É, Nesse esse tem, daqui é para você doar coragem. Esse Eu vi. não fiz Esse- destacável, olha. Porque, Mas, de repente, mais é uma independente própria disso, é opção, pra quem ficar, sabe, aí. pra ficar com... Porque se destacasse, Boa, a gente boa. podia colocar na Boa, parede. não posso esquecer disso. né? Ou por colocar um outro aqui que a gente pode Tá vendo? Essa destacar. pessoa é cheia de Eu boas sei que ideias. tem a Depois eu me tesourinha lembro. que a gente pode recortar, ó. Sim, eu tenho. É só eu botei a tesourinha, né? Colocou. Ah, botei a Tesourinha. tesourinha. Ai, lembrei, pelo Você menos colocou isso. a tesourinha botei a tesourinha. pra recortar e tem Porque também... eu tinha esse insight desse. Esse livro é novo. Esse livro, esse daqui, o adulto é de 2018. Eu lancei em 2018, em novembro de Manual de 2018. Virtudes de Viver Agora. Lá, Esse Doutora. livro, eu decidi lançar ele quando eu estava fazendo um estudo da certificação de coach. E eu decidi lançá-lo em setembro. Era 7 de setembro, por essa época. Dá quase. Que eu aproveitei o feriado, pedi para minha chefe, emendei, estudei quase uma semana. Ele já tá na 4ª edição. Tá na 4ª. E aí, esse foi em 2018. Esse daí eu escrevi no final de 2022, lancei em março de 2023. E ele já tem uma escola que adotou. Eu fiquei muito feliz, porque uma pessoa que eu conheci leu com a filha, leu com o filho, a Maria, e depois sugeriu para a dona da escola, que chama-se Meirelles Leme, que fica no Butantã, leu, e passou para a coordenadora pedagógica, e eles adotaram para todo o ensino fundamental. Eu fiquei muito orgulhosa. Não teve nenhum tipo... Eu não sou vendedora, não teve nenhum... Nada. Foi simplesmente porque a mulher tem 33 anos, a dona da escola. Ela viu valor num livro e ela é muito estudiosa, muito concentrada no que ela faz, no propósito dela, e ela viu valor. Eu fiquei muito honrada. Eu vou te falar que tem muito valor, sim. E muito valor pedagógico também. Pode falar você que tem o que você tem de cancha de livro. Eu Porque trabalhei você anos está na fazendo Saraiva, na Olha, livraria que honra, Saraiva. gente. Amei trabalhar lá, falo Não isso é toda qualquer- hora. não é qualquer Amo a uma Saraiva. pessoa, Muito né? Chorei honrada. quando fechou. Quase não lê. Chorei, sabe, mas eu chorei Fazia mesmo. parte, né, da vida da gente. Fazia da minha parte, da minha Da sua vida. vida, Então, né? eu fico triste quando toda e qualquer empresa fecha. E você viu a história Mas a da Saraiva eu chorei. E você tem lidado pessoas com livros, né? maravilhosas. Imagina uma empresa com pessoas maravilhosas. E eu trabalhei na parte de parcerias com escolas. Ah, não! Sim. Então eu conheci todos os... Imagina assim, existem milhares de escolas no Sim, Brasil. oxe. Na época que eu trabalhei lá, minha filha ainda não tinha nascido, minha filha tem 14 anos agora. Eu saí quando eu tive uma gravidez de alto risco. Parei, Você meu acha que você é coração corajosa? Então, você já viu alguém que já morreu 3 vezes e voltou? Ela me contou mais ou menos que ela já 4 vezes. teve problema no coração, né? Meu coraçãozinho, ele deu umas paradas. No parto da minha primeira filha foram 3 vezes. Nossa, era arritmia? Eu não vou Porque eu levar tive patente. Wolf. Eu Hã? tenho uma arritmia diferente, tenho. Eu falo que meu coração não bate, meu coração samba. Lindo! Ele bate assim. Adorei esse Ele jargão. faz tum, 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 tum. Sério tum, isso? Tum, tum, tum. É tão bonitinho de ouvir. Verdade, produção. É bonitinho de ouvir como ele bate um sambinha. Tum, Certo. tum, 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 Ela vai virar samba enredo de escola de samba, já. Ele não bate igual de Você todo samba mundo. bem? Não. Ah, eu te ensino. Eu samba Obrigada. bem. Olha que eu já tentei muito. Minha filha, Sofia, nasceu sambando. Mais um talento. E ela falou assim pra mim, mãe, acho que você não nasceu pra isso. Tudo bem. Mas eu adoro sambar. É bem assim, que muita gente samba, tá Eu valendo. sambo do meu jeito e eu tô feliz Mas aqui do o meu samba lá jeito. da minha terra deixa a gente mole. Eu sou do Rio, né? No Rio não tem Eu falei jeito. pra ele, né? Quem não gosta de samba... Bom sujeito não é. Eu concordo. Não Muito tem bem. como eu não gostar de sambar. Sim. Eu ainda comentei com o Neto, um parênteses aqui, que eu nunca desfilei em escola de samba. Eu ia desfilar no ano que eu engravidei da minha filha. Eu desfilei em várias. Ai, eu ia desfilar na Mangueira. Eu desfilava na Mangueira. Ah, então... A minha tia era diretora da escola lá no Alto do Morro. Eu ainda quero. Ah, vamos Eu combinava marcar, com o porque eu não Neto, tenho... o Neto eu já não tive foi, a companhia. Amanda gosta. Eu já fui. Vamos. Minha esposa me cobra isso porque eu já fui. Eu já fui na Em São Paulo fui em várias. Portela. E eu saí 2 vezes, né? Aqui em São Paulo eu saí na X9, inclusive uma vez eu saí na bateria da X9. Bateria? Sim, na bateria, Abusado. demais. Eu já saí na X9 também. Foi assim uma aventura na época.
Eu tava no meu, acho que último ano, último ano de Olha! faculdade. Qual era o instrumento? Então, eu comecei com ganzá. Ganzá. E depois eu fui pra caixa. Porque o pessoal, eu na frente, Tem no ganzá, ritmo, hein? eu não era tão pequenininho. Aí o pessoal falava assim, não, veja bem, vamos deixar pras moças e pras crianças, tal, o ganzá. E eu adorava o ganzá, porque não tinha muito, era só mais no ritmo, era mais tranquilo e tal. A caixa mais A responsa. caixa, não, e assim, não além disso, machucava muito a mão, dava muita calo. bolha, tal, bolha, E né? ele surgiu. E eu tava no último ano, então assim, eu vira e mexe, tinha bolha, tinha que botar esparadrapo, e tinha que ser da cor da pele, porque você não podia, tinha que botar luvas, às vezes tinha que botar 2 luvas, porque tava machucado. Uau! Então era mais chato, mas foi muito legal. Eu agradeço muito, né? Tem um amigo nosso, o Cello, que ele que me levou lá. Legal. O Cello, pô, se ele vê isso, um abração, tenho saudade de falar com ele, Ele vai perdi o ver porque a gente contato. vai mandar pra ele. Não, eu perdi contato, não tenho mais o contato dele, infelizmente, acabou que celular, a gente não tinha celular naquela A época. gente não E assim, Vai que ele vem, já pensou? E se ele ver, ele vai gostar de vir. Ele, na verdade, fazia parte da ala dos compositores. É só você marcar X9 quando tiver esse corte. Então, não sei se ele tá lá ainda. Ah, mas Depois ele foi vai pra ter amigos Tucuruvi. lá. Depois até ele ganhou o samba na mesmo? do Tucuruvi, né, um ano depois. E ele era um cara super empolgado, super envolvido. Você não desfilou 3 vezes. Eu desfilei 3 vezes. Você nenhuma vez. Nenhuma. Eu desfilei umas 3 ou 4 na Mangueira. Nossa Senhora. Aqui em São Paulo, na Vai umas 5. Fui campeã umas 3, modéstia. Você deu sorte. Foi muita coragem ele. na pista. Na X9, na Rosas de Ouro. Que delícia. Várias, eu não me lembro outras, umas 2. Ah, na Gaviões da Fiel já desfilei. Pelo amor de Deus. Qual que é o seu time? Qual que é o time dele? É Palmeiras, né? Brincadeira. Eu adoro desfilar. Não, o pessoal, inclusive, até grava aqui também. O pessoal da Gaviões grava aqui, do Gaviões, Corinthians grava aqui. Não, e uma vez, vou contar, já que a gente Eles são tá aqui gente num papo finíssima. de coragem, é uma coisa que eu fiz corajosa. Eu tinha uma amiga, que ela, na verdade, era estagiária, hoje ela é uma grande diretora. Ela era estagiária do programa que eu trabalhava, minha estagiária, digamos assim. E ela falou, olha, vai ter o desfile das campeãs, você quer ir? Eu falei, Claro. desfilar? Eu falei, claro. Chegando lá, ela arrumou umas roupas de soldadinho, não sei, pra mim, pra ela, pra uma amiga dela e pra uma outra amiga dela. Chegando lá, não sei o que aconteceu, que alguém não foi, umas 4, 5 pessoas de um carro alegórico não apareceram. E aí falaram, vocês querem ir? Eu falei, tava chovendo. Oh, Eu falei, vou. Aí elas me botaram no queijo, que chama queijo, aquele negócio, o mais alto. Gente, Você teve medo? não, tive coragem. Claro. Eu lógico. peguei, Enfrentou? olha só, chovendo. Não, eu sempre fui gordinha. Chovendo. Eu falei, é hoje ou nunca mais, eu vou. Aí sobe aquele negócio, eu segurava naquele negócio, assim, como se fosse a minha alma, tava, né? E eu não sabia o samba naquele... Eu gosto da Vai, mas eu não sabia o samba. Então eu desfilei pra todo mundo, assim. Linda, maravilhosa. E foi muito divertido, icônico. Mas aí não era mais uma apresentação de comemoração, né? Dos filhos das campeãs. Sim, não fez ninguém perder não tem nada a ponto, ver mas com- eu me diverti horrores. Sem dúvida, Claro, é todos legal, os é isso, GF, que bom. Maravilhoso. Lá em cima no queijo. No queijo, arrasando. Chacoalhando tudo. Chacoalha. Não, chacoalhando Eu quero saber. Aquele negócio tudo. chacoalha. Mexe muito aquele troço. Eu falei, bom, se eu cair, pelo menos eu vou ficar sem... não vou morrer, né? Daqui eu não Daqui eu não solto, exatamente. Eu Que fiquei legal. ali firme. Porque eu amo escola de samba, eu amo carnaval. Eu vou sozinha em bloco de carnaval. Agora não vai mais. Agora você tem companhia para... Vocês gostam? Sim, nós gostamos. Ah, bora. Porque muitas vezes eu vou sozinha. E nós vamos Muitas com a vezes. Amanda. Eu, Amanda, você. Minha esposa. Eu vou com quem? É esposa do boa, Neto. A Amanda. minha esposa é muito mais animada que eu hoje em dia. Bora. Eu sou mais. Eu acho que assim. Você sabe, algumas coisas, né? Nós somos velhos um pouco, mas é que infelizmente. Quem é velho? Quem é digamos, velho 25 anos. Né? Quantos você tem, Neto? Escolha Eu uma vou fazer 25 sábado. Eu tenho. 51 sábado. Eu tenho nesse sábado. 56 Ele é um anos, menino. não tenho vergonha de falar. Ele é uma Eu não sou criança. velha Não, eu tô coisa brincando, mas nenhuma. o problema não é esse. O que eu digo é o seguinte. É o que- joelho que dói? Não. O que dói às vezes é que determinadas pessoas elas não sabem lidar com determinadas situações. Então, por exemplo, beber, usar determinadas coisas para que você... Entendi. E as pessoas Tá no meio que tá todo mundo extrapolam. bêbado. Não, nos blocos que eu vou não tem isso, não. Não? Que Não, eu não vou nos blocos Aí que tudo bem. todo mundo vai. Eu vou nos blocos que eu vou. Delícia. São ótimos os que eu vou. Então, tanto por favor, que eu nos vou convide que sozinha. nós vamos. Você sabe, eu fui pro Carnaval de Salvador, quando me formei na escola, com uma minha Luciana.
E na época eu não namorava. Não, já estava trabalhando. Já sei onde é que eu tinha me formado. Na faculdade. Mas só pode namorar, já falei para minhas filhas, só depois que entrar em Harvard. Tudo bem, mas eu Não é tinha isso? formado na faculdade, então eu podia ir. Então podia, tá bom. E eu não namorava antes de comprar a passagem, mas eu comecei a namorar e eu já tinha comprado tudo, passagem, hospedagem. Sim. E eu fui para um lado, o Alex foi para o outro. E eu fui para o Carnaval de Salvador, naquela época era muito diferente, provavelmente, do que é hoje. Mas eu acho que eu fui a única pessoa que não bebeu, não usou drogas e não beijou ninguém naquele Carnaval de Salvador inteiro. E para mim nunca fez diferença, porque eu sou chata, assim, né? Eu nunca fiquei bêbada na minha vida e tudo mais. Mas eu acho que eu nunca precisei. A minha mãe fala que eu sempre fui muito corajosa. Que eu era pequenininha, eu tinha uns 3 anos. Minha mãe tinha 4 filhos. A gente estava no Carnaval de São Sebastião. E naquela época o Carnaval de São Sebastião era na rua principal, na avenida principal, e lotava. A avenida principal, a Rua da Praia, fechava. E o bloco de São Sebastião passava, eram vários blocos. E estava minha mãe e a irmã dela, acho que as 2 irmãs, com todas as criancinhas, todo mundo pequenininho, tá? E elas foram pro Carnaval lá de São Sebastião e, de repente, ela olha e fala, cadê a Vanessa? Onde você estava? Sumi. E ela entrou em desespero, onde tá? E ela tinha um irmão mais novo, de 1 ano, de 2 anos, o Alexandre, e eu de 3. E quando alguém aponta lá, não é aquela lá que tá no meio da escola, que eu entrei no meio do desfile e que eu ia dançando e fazendo tchauzinho. Todo mundo adorando, né? E que todo mundo, minha tia chamava, minha mãe chamava e eu ignorava e continuei. Aquela surdez seletiva que você manteve até hoje, né? Aquela coisa que só ouço o que eu quero. Aquilo eu não tô vendo ainda. É verdade? Fui até o final. Quando chegou no final, ela falou, não tinha nem como brigar comigo. Foi um sucesso. Foi ovacionada, né? Ela pensou imagina, assim, você puxou imagina essa pessoa com 3 anos. Esses olhões verdes, aquele cabelinho loirinho. Dourado, cheio de cachinho. Parecia um anjinho. Ups, ai, gente, Tudo bem. Um olhinho azul. Você imagina aquela coisinha rechonchudinha. E aí foi um sucesso, acabou a bronca. E que eu fazia Acabou a bronca, tchau pra tem todo bronca. mundo enquanto eu dançava. Então, dali eu já nasci gostando do samba e já nasci também falando... Por isso seu coração toca no ritmo de samba. Então, eu já nasci também sambando e fazendo o que eu achava que era devido. Não tem jeito. E ponto. Assim, minha mãe tentou colocar mais medo em mim. Tentou. Porque, coitada, 5 filhos. Com muitos filhos, Não dá, né? E com filhos que aprontavam. Meu irmão Alexandre, pelo amor de Santo Cristo. Cada dia ele era um personagem diferente. Ele subia nas grades e falava, eu sou o super-homem, eu vou voar. Ele é o temerário que seu pai falou, né? Hoje em dia ele não é, ainda bem, aprendeu. Eu quebrei o nariz. O que você pulando fez? do... Quem você era? Eu sou até hoje, eu sou apaixonado, super-homem, sim. Eu sou apaixonado... Vai fazer a posição hoje, queria fazer aquela posição. Vou fazer a posição do super-homem. Mas é porque tem uma ligação por causa do meu pai, né? Meu pai usava óculos. Então, quando... Como Clark Kent? Como Clark Kent. Mas meu pai também sempre foi fã do Super-Homem. E aí nós fomos... Quando foi o primeiro... Christopher Reeve. O primeiro filme, eu era pequenininho, eu era criança e tal, né? E acreditava que aquilo era real, né? Claro. E naquela época, poucas casas tinham 2 telefones. E na casa da minha avó... que era em cima da padaria, minha avó era dona da padaria, e ele tinha um telefone que ficava, entre aspas, pro comercial, e tinha um outro telefone residencial. E era um na sala, um no quarto, né? E aí meu pai decidiu fazer uma brincadeira infeliz. Ai, não, ele ligou de um para o outro. Eu tava no quarto da minha avó. Falando que era o super-homem. O quarto da minha avó tinha uma janela grande que dava... hoje não existe Ele mais falou que era o super-homem e você acreditou, e você pulou e quebrou o nariz. Já sei tudo, gente. Não. Vai ser muito pior. Não. O nariz não tem a ver com essa história. A história é por causa do vínculo, pra você entender. Então, assim, eu era fã do super-homem, porque aí ele ligou e eu... Bom, minha mãe vai me matar que eu tô contando essa história. Aí ele ligou e eu atendi, né? E meu pai virou e falou assim... Quem tá falando? É o Neto? E eu, né? Ele virou e falou assim... Sabe quem tá falando aqui? Eu falei, não, quem, né? Ele falou, super-homem. E eu aqui... Chama o pai. Super-homem. Ele falou assim, então, diz que você Quantos gosta anos de você mim. tinha? Eu devia ter uns
4, 5 anos. devia ter idade da Maísa, no máximo 7, não devia ter Aí por você aí. falou que era fã. Aí eu aqui, né? Não, diz que você gosta de mim. Eu adoro. E tal. Ele falou assim, então, ó, seguinte, vai lá pra janela que eu vou passar voando. Nossa, que legal! É legal, né, meu? Só que você imagina que ele não passou voando e eu fiquei lá horas esperando, né? Ai, mas foi legal. Aí minha mãe queria matar meu pai. Claro, que devia ter pensado Porque eu não saía da janela tinha que pensar nem uma pra coisa fazer mais xixi, criativa, você entendeu? né? Tipo assim, né? Eu ali tal, pá, Comprar vidrado. um presente, falar, deixei um presente na sua cama. Alguma coisa. Mas ele não Ele quis fazer uma coisa na hora, mas eu achei Aí, legal, né, ó, ele, coitado, Você vai fazer 51 anos, você não esqueceu disso. Nunca! E assim, não, e virou isso virou um meme na minha casa. Maneiro. Né? Imagina, né? Maneiro. Então, assim, aí ele falou assim, como é que é? E aí depois ele ficou constrangido, porque putz, ele viu que eu não saía, né? Eu falei, e agora? E Ele pra falou, desfazer? não, pai, eu não posso sair daqui, que ele falou que vai passar. E aí? E aí ele falou, não, é que ele deve ter passado muito rápido. E você não deve ter visto. Não, pai, mas eu tô aqui, eu não vi nem mexendo, nem sombra aqui e tal, né? Não sei o quê. Tadinho. Aí tal, foi, eles conseguiram me convencer que já tinha passado e tal, e passou. E aí, numa dessas, quando eu não lembro se foi quando eu assisti o filme e tal, não sei o quê, tinha um beliche em casa, eu dormi em cima, que eu era o mais velho. Nós somos em 3 irmãos, homens. E eu tinha um cobertor vermelho, eu amarrei como se fosse a capa e pulei claro. do beliche. Ah, e quebrei que o ótimo. nariz. Né? Isso eu devia ter eu também. Só faltou música. Tan, 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 tan. Não lembro, eu só vi os passarinhos depois. Né? Ai. Por que eu vou voltar aqui nesse livro, Amiga da Coragem? Porque aqui você faz um bate-bola com as crianças que ajudam ela a refletir e depois ajuda os pais a entender o que os filhos estão pensando. Sim. Porque não são todas as Acertou. crianças que respondem. Os Acertou meninos, muito. geralmente, você passa o dia inteiro na escola, aí o menino entra, como é que foi? Foi legal. Sim. E foi péssimo. Exatamente. Monossilábico total. Exatamente. E aí, as meninas não. Você fica 4 horas na escola, tem 5, 6 horas para contar. Sim. E aí você pergunta A assim... minha filha, eu falo pra minha filha, eu falo assim, filha, e aí, foi legal a escola? Foi, pai. Deixa ela ler pra você ver como é bom. Não, eu falei pra ela, o que você aprendeu? Ah, não lembro, pai, não começa a me perguntar muita coisa. Aí foi embora. As minhas filhas não, contam tudo. Mas o que eu Inclusive falo o aí que eu não conteúdo. lembro? Todo Olha mundo lá. é corajoso, na sua opinião? E na sua opinião? É o que eu quero saber. Na sua opinião, toda criança nasce corajosa, você falou. E depois, por que existem adultos que não são tão corajosos? Por que eu quero te fazer essa relação? Porque nós acreditamos que pessoas corajosas conseguem realizar mais coisas boas na vida. Além delas realizarem mais os seus objetivos de vida, e você linka a coragem ao sucesso, eu concordo plenamente, a gente acredita que pessoas corajosas realizam mais. Por isso que esse bate-papo é tão importante. Porque em todos os sentidos, na hora que a gente pega uma criança que teve uma natureza que não coloca a sua amiga coragem tão à mostra, e ela cresce e vira um adolescente que vai ter mais problemas e um adulto que vai realizar menos. E a nossa intenção é que quem está assistindo aqui, a nossa intenção com esse Realiza Cast é que as pessoas sejam inspiradas a realizar o bem. E nós entendemos que existem perfis de realizadores do bem. Sim. Apesar de sermos pessoas diferentes uma das outras, existem qualidades, existem comuns ou habilidades, né? Habilidades comuns, mas a coragem é uma qualidade. E ela é uma habilidade ou é uma qualidade? É porque Uma ela pode ser virtude. desenvolvida. Ela é uma virtude inata. Na verdade... Porque ela pode ser desenvolvida. Não. Mesmo se ela ficou lá guardadinha. Sim, você vai reacendê-la com algumas métricas, algumas ferramentas. Mas, na verdade, o que eu falo quando eu falo de sucesso é que o sucesso não dá para se medir sucesso pelo dinheiro que a gente tem, que as pessoas venham a ter. E uma das facetas do sucesso é fazer o que vocês fazem com o podcast, que é o que eu falei para você que eu vou fazer no próximo sábado. É você também se preocupar com o próximo. Você tem um trabalho voluntário. Vários, não um. Quais são? Me conta aqui. Não dorme, ela não dorme, né? Mas é o perfil dela, né? É. Mas- E eu tenho uma amiga Me que uma vez me falou, Carla, mas você faz isso nas principais, que a gente tem que dar atenção às principais áreas da vida para a gente dizer que tem sucesso. E isso é ser sucesso, né? E eu procuro fazer o que eu falo e pensar como eu faço, né? Isso. E tudo junto, porque aí você realmente tem um equilíbrio. Volta na sua frase da definição de sucesso para você, porque eu acho fantástica.
Quando você fala que uma pessoa de sucesso, sucesso não é um sucesso financeiro. Não, sucesso não é uma questão financeira. Sucesso engloba várias ações na sua vida, dar atenção às principais áreas da vida. Quando você consegue distribuir atenção nas principais áreas da vida, você começa a ter o tal famoso sucesso. O importante não é você ter só dinheiro. O importante é você também fazer coisas para você. E eu falo uma frase iniciática muito importante, que é: ame ao próximo como a ti mesmo. A partir dos realizadores do bem é isso. A partir do momento em que você se dá valor, a partir do momento em que você dá atenção para você, para a sua saúde, para os seus relacionamentos, para o seu intelectual, para a questão social e, entre outras, para o teu profissional, para a tua criatividade, você começa também a fazer o bem para o próximo. Você consegue ver a importância que isso tem e você quer replicar. Mais ou menos como eu e você falamos, nós falamos aqui, que a gente aprende e retribui e distribuímos para os nossos filhos e distribuímos para todo mundo. Então, hoje, quando vocês me surpreenderam, que eu estava esperando vocês aqui, fazendo uma refeição na frente de onde a gente grava o podcast, eu estava postando. E eu não costumo muito fazer isso, mas me tocou uma mentorada minha falando que eu mudei a vida dela. Eu falei, cara, por que eu não postaria isso? Tem que postar. Aí eu postei, não para me gabar, mas para falar, gente, é possível. Porque hoje a gente percebe as pessoas muito inseguras, muito ansiosas. A depressão vai ser um mal cada vez mais perigoso nesse século que a gente existe. Então, a saúde mental está muito em risco, porque as pessoas precisam dar mais valor a si mesmas. E quando elas dão valor a si, elas conseguem realizar também para o próximo, que é o bem. É uma relação de duas vias, é uma única coisa, de lados diferentes. Portanto, você atiçar a sua coragem com ferramentas simples, porque eu falo também, e eu acredito nisso, que o simples resolve. Sim. O simples resolve. Prestem atenção nisso. O simples resolve. Aquilo que é muito complicado e rebuscado não é o que eu gosto de usar. O simples bem feito é muito mais adequado em determinadas situações e, na verdade, se adequa a muito mais situações do que alguma coisa muito complexa, que as pessoas não podem conseguir atingir, né? Para mim, E eu lá em casa, eu e meu filho, nós temos o jargão que o feito é melhor do que o perfeito. Sim, também. Então, muitas pessoas hoje esperam o dia perfeito para serem felizes. Trabalham 200 e sei lá quantos dias no mês para poder usufruir de 20 dias de férias. A gente não nasceu para ter 20 dias de prazer e 200 e tantos de não prazer. Eu nasci para ser feliz. Eu falo, filhas, vocês nasceram para ser felizes. É o que eu falei no começo do podcast. Exatamente, eu nasci para ser feliz e deixar o mundo melhor do que quando eu encontrei. Sim. Eu tenho uma admiração enorme pelo Bernardinho. Sim. Eu conheci o Bernardinho no Rio de Janeiro, quando ele era um jovem jogador. E eu fui lá no Barra Mares vê-lo jogando, quando ele estava lá fazendo uma promoção lá na Barra, nos primeiros prédios da Barra, minha mãe me levou. E eu ficava assim, ó. Sensacional. E eu tinha foto, mas eu não achei, porque eram aquelas fotos de máquina. Sim, sim. Porque eu não sei onde foi parar aquele bendito papel do além, máquina, impresso, nem o filme. Porque até achar um filme com milhões de fotos, eu fiquei arrasada, nunca mais achei. Então, você sabe que eu sou assim, admirador do trabalho dele, desde jogador até agora como técnico, e ele tem uma garra, ele tem uma maneira de pensar, uma disciplina. Ele é um cara, é um exemplo. Sim, eu sigo. O filho dele é um exemplo também, né? Também, sem dúvida. Não, do lado do Parimanga no Cajaca. Sim. Né? Então, assim, e ele tem uma frase que... Dando mérito pra Vera Mossa também. Vera Mossa, mãe dele. Não, sim, sem dúvida. Dando mérito pra ela também. Na verdade, assim, né? Então, eu falo que ele diz uma frase que marca a minha vida. O vencedor, ele não é nada mais do que um perdedor que tentou de novo, que ele continuou tentando. A perseverança. Então, eu acho que a coragem de você levantar é muito grande. Uma coisa é você perder, outra coisa é você desistir, não é verdade? Então, você perder para você mesmo. Uma coisa é você perder, outra coisa é você desistir. Meu filho, quando lutava judô muito novo, eu ensinei isso para ele. Eu ensinei muito isso para ele. Uma coisa é ele dar o melhor que ele podia dar,
o que fosse possível dentro do tatame. Outra coisa, ele achar que não ia conseguir porque o garoto era mais velho, coisa que o vale, é porque anos antes um menino quase matou ele no tatame e o pai ficava do meu lado falando assim, mata, vai. Eu falei, o que é isso, gente? Então, tem gente que não tem bom senso. Não tem espírito Ele ficou sem ar, porque o menino era o dobro do tamanho dele, teve que vir enfermeira. Então, para tirar, como você comentou, da sua filha com a barata, né? Sim. Como você comentou aqui, a mesma coisa foi desconstruir a crença limitante do meu filho em relação a isso. Foi difícil, mas eu consegui. Então, a gente tem que fazer isso com os nossos filhos e com a gente o tempo todo, como eu falei. O tempo todo você tem que estar atento e atenta às coisas que te acontecem para a gente poder não desistir. Não desistir. Porque quando a gente não consegue, porque desistiu, é muito frustrante. Quando a gente não conseguiu, porque a gente tentou e não deu, é só levantar e tentar de novo. Isso. E pegando esse gancho que você está falando, então, como eu falei, a gente faz a lição de casa, a gente estuda um pouquinho, né? Sim. E assim, uma das coisas que me honra muito e me deixou muito, assim, achei muito bacana, é que você trouxe uma dor da sua vida para transformar a vida de outras pessoas, né? Então, Agora quem vai chorar sou eu. Não, a gente tem que enaltecer essas coisas, porque você ter a coragem de se autoajudar, de ver que nós estamos passando por um momento difícil e transformar naquele momento, né? Não só para você, mas que depois colocar isso para fora e fazer com que eu tenha um instrumento para que você consiga ajudar outras pessoas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Ai, Neto, que bonito. Só para completar, eu acho que você entende, mas vale ressaltar. Quando você escreve um livro como esses que você escreveu, ensinando e ajudando crianças, jovens e adultos a olharem a sua coragem e colocarem ela em prática no dia a dia, você está transformando a vida de milhares de pessoas que você nem sequer sabe quem são, que chegaram na livraria ou estão numa escola. E eu vou voltar no ponto da escola, porque lá na Saraiva eu tive acesso a milhares de livros paradidáticos. Mas eu vou responder a sua pergunta. Já anotei aqui no dedo para não esquecer. Não, mas eu só dei um tempo para você respirar, entendeu? Não, mas eu vou falar, mas eu agradeço. Não, mas eu vou responder a você. Milhares de livros paradidáticos. Esse livro aqui, como um livro na escola, um livro paradidático, ele vai envolvendo as crianças em um raciocínio lógico, trazendo a coragem para a vida dela e dando aqui portas para que ela acesse a coragem a cada situação que ela realmente precisa. Exato. É muito bonito, vocês dois me emocionaram, estou muito emocionada, mas vamos lá. Vou responder o Neto, depois você ou você é ele? O que você acha? Essa palavra transformar é muito bonita. E ontem uma pessoa me recomendou, que até botei ontem, mudei a minha bio do Instagram, botando a palavra transformar. Olha que louco. Porque muitas vezes eu estou em casa no sofá, meu filho chega de futebol, não sei o quê, ou chega do trabalho, e eu estou, às vezes, assim, ele me pega emocionada, como vocês me pegaram hoje no almoço. Porque eu estou lendo algum relato feito para mim, às vezes, quando é na DM, eu não exponho a pessoa, porque ela botou em DM. Quando ela põe publicamente, eu vou lá e publico também, né? E muitas vezes eu leio aquilo e falo, cara, que emoção, que emoção. E eu falo, Carla, que coisa mais linda. Você está fazendo isso e eu faço de todo o meu coração. E é muito... Eu fico emocionada, ele fala, o que aconteceu? Eu falo, não foi nada, eu estou emocionada só, tá tudo certo. E eu estou lá feliz por ter lido isso, porque se a gente mudar a vida de uma pessoa, como você falou, já está valendo a pena. O RealizaCast, mudar a vida de uma pessoa que está assistindo, vendo, já valeu a pena. Eu acredito nisso. E como o Neto falou, não sei se foi isso que você leu, que você falou que te motivou e que você colocou, e eu coloco isso no livro, que tudo começou há 15 anos quando eu me separei. Era isso, né? Quando eu me separei. Porque a gente acha, né? A gente veio de uma história social onde a gente não via os nossos avós se separando. Meus pais e minha mãe se separaram muito, muito cedo. Eu tinha 4 anos. Então, foi uma vida que a gente viveu. Depois de 10 anos, eu não tive um pai. Tive avós, mas não tive pai. Portanto, eu não queria que aquilo fosse replicado na vida do meu filho. Quando eu vi que... Eu falei pro meu filho, e eu sempre falo, eu fui feliz pra caramba com teu pai. Enquanto nós estivemos juntos, fomos muito felizes. Para não dar errado, a gente precisou se separar. Mas eu sempre tive relacionamento ótimo com meu pai. Hoje eu estava falando com a esposa dele, que ele já morreu, com a esposa dele no DM.
Então, assim, eu não acredito que você se separe e tem que virar inimigo da pessoa. Com certeza não tem. Não tem. Não tem. E não nos ensinaram isso. Quando eu me separei, meu mundo caiu, como para muitas mulheres. Vocês devem O meu saber. também caiu. Me conhecer. E não é só isso, né? E eu achava que eu era muito forte, corajosa. Não, e é diferente. Não, o mundo cai. A separação... É um luto viva. Não, a separação na nossa geração, então nós estamos falando, nós todos ali estamos entre os 40 e 50. 40. Então, é uma geração. É. Essa geração, ela é muito mais superficial que a nossa. Em relação a isso. Sim. Né? Os relacionamentos nossos eram para durar a vida toda. Sim. E assim, nós levávamos isso realmente como um dogma. Falar, olha, não, peraí, eu vou me casar, né? E acredito que, graças a Deus, né, isso esteja sendo retomado. Eu vejo muita gente tendo esse Bauman não falou isso, né? Que ele falava dos relacionamentos líquidos. Mas, sim, a nossa geração foi ensinada que tudo deveria ser mais duradouro, era para ser mais duradouro. Você separar era realmente uma coisa, era um evento pesado, muito traumático. Hoje já não é tanto para muita gente, talvez. Não sei, não, para mim é E traumático. para mim, que me achava muito corajosa, né? Muito autossuficiente, para mim foi muito duro. E aí, eu vou contar que, assim, um dia eu ligava pra Vanessa, outro dia eu ligava pro Neto, outro dia eu ligava pra minha irmã, outro dia eu ligava pra minha amiga 30, pra minha amiga 4, minha 6. Até que chegou um dia que eu percebi que ninguém mais me aguentava. Que eu liguei uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí vou ligar pro Neto de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, me invertia. Pra quê? Pra chorar as pitangas, pra chorar, pra me lamuriar, pra falar. Porque colocar pra fora ajuda. Pra colocar pra fora, exatamente. Só que aí eu vi que isso não funcionava. Para mim, não tava me ajudando em nada. Foi quando autopiedade não chegou uma hora que não... E não traz solução nenhuma, nem não leva a lugar nenhum, porque você tem o seu ponto de vista, eu vou contar uma história com o meu viés pra você, com o meu viés pra você, não vocês, mas ninguém, todo mundo vai me dar opinião baseada nas suas histórias pessoais. Não, resolver o problema dos outros é muito mais fácil que não. Então eu falei, aí uma amiga minha me deu um livro. E esse livro, todo mundo me pergunta qual é, mas eu não lembro o nome. Ele era do Gasparetto, se eu lembro o nome do autor, o Gasparetto, não sei se vocês conhecem. O nome dela é Roberta Peporini, minha amiga amada até hoje. E ela me deu um livro do Gasparetto para ler. A partir dali, eu falei... O Gasparetto, eu nem lembro qual era o nome do livro. Eu sei que a mensagem final era autorresponsabilidade. Mensagem final. E eu falava assim, então ficar chorando não vai resolver? Não, não vai. Não vai dar certo isso. Então, é aquilo que você falou, que você aprendeu com seu pai. Bernardinho, aliás. Então, é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Como? Não sei. A primeira coisa é levantar um pouco, né? Então, a gente vai levantando aos poucos, com a ajuda da gente mesmo. Claro que com uma leitura, claro que com um livro, com literatura, com terapia, com várias terapias. E cada vez, eu falo que é um caminho sem volta. Você pôs o pé no autoconhecimento, quando você é fisgado, você é prova disso, você não consegue dar um passo atrás. E eu brinco, já que você fala que eu tenho bom humor, que é como você sabe falar problema e você fala, hoje eu vou falar problema. Não tem mais como falar problema. Você sabe que o certo é problema. Então não tem como você dar um passo atrás do autoconhecimento fazendo errado, se você sabe que aquilo lá vai dar errado. Exatamente. Então você tem um jeito de fazer certo, que você não vai se ferrar. Então, a mesma coisa de falar problema. Então, eu comecei a ir um passo de cada vez para chegar na Carla que eu sou hoje, cada vez mais estudando psicanálise, estudando como coach, que coach todo mundo tira sarro, eu faço questão de falar, que não é para tirar sarro de coach, porque como coach é como o seu cabeleireiro, seu dentista. Aliás, eu uso o exemplo do dentista. Sim. Tem o bom e tem o ruim. O cabeleireiro tem aquele que deixa o cabelo laranja e tem o cabelo que sai loiro. Como tudo na vida, você tem que saber escolher o bom e o ruim. E como o Tony Robbins fala, eu não sou o seu guru e não quero ser guru de ninguém. Eu falo o que eu sei, aprendendo o que eu sei, procuro praticar o que eu sei e te inspirar para você fazer o melhor por você. Você é seu guru. Tá dentro de você. Você é seu guru. E esse é meu objetivo de vida. Essa é a chave. Então, acho que eu respondi aos dois aí. Me diz quem você acha que é a pessoa que você conheceu pessoalmente mais corajosa. Pessoalmente, minha mãe. Pessoalmente. Por quê? Porque eu vou contar muito... resumir, tá um pouco tempo, mas eu vou tentar explicar. Minha mãe, ela faleceu vai fazer 2 anos. Foi um outro momento difícil para mim, mas eu estava já mais forte. E eu tive um insight de, na pandemia, gravar um podcast com ela, porque eu fazia em estúdio também, mesmo de áudio, que antigamente podcast era só áudio, no começo. Eu fui professora de podcast no começo. Que legal. 2019, quando eu criei o meu. E eu fazia em estúdio. Pandemia chegou, eu comecei a gravar remotamente. O meu técnico ficava na casa dele e a gente gravava. Eu gravei com a minha mãe, no Rio de Janeiro, onde ela morava. Que legal.
depois que ela faleceu, 1 ano depois, eu ouvi o podcast de novo. Eu chorava horrores, mas eu falava assim, ainda bem que eu gravei esse podcast com Você essa fez mulher. tão bem gravar. Maravilhoso. Ainda bem que eu tenho essa memória de coisas que eu nunca imaginei dessa mulher. E ela contou coisas, porque foi um papo de 1 hora, que eu não sabia. E aí eu fiquei mais feliz de ter filha dessa mulher, né? Chamada Sônia Santos. Ela foi uma grande vereadora. SS Silvio Santos. Sônia Ela, exata. Hein? Uma amiga dela falou isso. Esse S dá sucesso, hein? Uma amiga dela, a Ivete, falou isso essa semana que passou, da morte do Silvio Santos. Ela falou isso. Ela falou exatamente isso. E a minha mãe era muito inspiradora. Ela chegou autodidata. Ela morava no Rio de Janeiro. Foi criada aprendendo corte e costura. E ela não suportava corte e costura. Ela uma vez... Bom, ela conta umas histórias engraçadas, né? Ela não odiava ficar fazendo essas coisas. Ela já era moderna à frente do tempo dela. E aí ela resolveu trabalhar. Ela conta no podcast como é que ela resolveu trabalhar. Ela chegou lá, ela viu um anúncio no jornal, porque meu pai estava sem trabalho. Ela falou, eu tenho que dar um jeito. E ela foi um anúncio, chegou lá, tinha mais de 100 mulheres. Ela falou, não vou ficar aqui. Ela tinha uma personalidade forte, né? Não estudei nada. Você vê que do lado do pé de manga não cai jaca. Não cai jaca, exatamente. Aí ela falou, não vai dar certo, eu não estudei, não fiz nada. Não vou conseguir, vou embora. Pegou e estava descendo as escadas. Olha como a gente sabe que coincidências não existem. Não Nosso existe, papo aqui Deus, está Deus. cheio dessas, e nós nos conhecemos também. E ela chegou e falou assim... Uma mulher cruzou com ela e falou, por que você está indo embora? Não, porque tem 100 mulheres lá. Eu não tenho a menor condição de concorrer com elas, porque eu não tenho uma faculdade, um curso. Eu estudei corte e costura. Aí a mulher falou, não, mas você vai subir lá e vai fazer sua ficha, tenta. A mulher era não sei quem da empresa e a minha mãe foi escolhida. Tá vendo? Porque ela voltou. Me arrepio. Ela voltou. E a vida dela de vendas começou ali. Ela não terminou a carreira dela nesse lugar, porque ela morreu com 75 anos e a gente sabe que com 75 é difícil. Mas ela trabalhava em São Paulo, depois ela voltou para o Rio para cuidar dos pais dela, como gerente de comercialização do jornal Estado de São Paulo. Todos aqueles suplementos, Jornal do Carro, suplemento feminino, equipes de vendas gigantescas, todas sob naquela tutela época, gigantesca. daquela mulher. E ela sempre teve, assim, muita coragem. Coragem de ser ela mesma. Que isso que é coragem, né? E ela falava que muitas vezes ela lia aquele livro O Corpo Fala, me deixou de herança. Vários livros que ela lia me deixou de herança, vários, porque ela era autodidata, já eram livros de autodesenvolvimento. Sim. Na década de O 70. Corpo Fala é o melhor, é um dos Até melhores hoje. livros até hoje. É o primeiro Até- livro que você até lê é o Corpo Fala. Meu filho estava lendo outro dia e eu fiquei muito feliz, porque não foi eu que dei para ele ler. E até hoje, o corpo fala, literalmente. O corpo Ela fala. estudava isso para ela poder entender. Ela contava que... Quer dizer que sua mãe é você? Melhorada. Não. Você é a nossa. sua mãe melhorada. Sua mãe é você, é igual você, só que há 30, 40 anos atrás. pode Concorda? ser. E ela me ensinou Na- muito. na versão dela. Porque Eu tenho muito orgulho. sim. comunicadora. Você é comunicadora há 35 anos. Sua mãe já era uma comunicadora. verdade, é Né? verdade. Você é psicanalista. Sua mãe era uma psicanalista. Verdade pura. Você é Sem se coach, sua mãe formar, mas era. coach. E eu ia te falar algo que tem essa relação, porque ela falava que ela sabia mais os problemas dos funcionários dela do que o chefe direto. Com certeza. Olha que louco. E ela conta isso no podcast, eu não tô inventando, não. Esse podcast tá na Tá Trilha da lá, no Coragem? Trilha da Coragem. É só você ir no Spotify. Eu vou Não lá. tá no YouTube, porque ele é só de Tá no áudio. Spotify, Tá no Spotify, tá. no Google, na Apple, em todos. E a Sônia Santos. Tá lá, não sei o quê, não é? Sônia Santos. E ela conta, Eu quero porque ouvir. o chefe... É muito legal. Eu chorava horrores. O chefe direto da pessoa nem sabia dos problemas daquela pessoa, que ela via, que chegava cabisbaixa, ela falava, essa pessoa tá com algum problema, não tá rendendo. Ela é empática. Mandava chamar a pessoa na sala compaixão. dela. A pessoa achava que ia se ferrar. Não, ela chegava lá, o que está acontecendo? Não, porque minha mulher está com câncer. Não, porque meu filho está com esse problema. Não, porque meu marido, aquilo, outro. E ela ajudava aquela pessoa. Ela Líder dava a base nata. para a pessoa. Líder nata. E isso, para mim, eu procurei honrar isso também, porque eu também fui líder de mais de 100 pessoas na minha vida de comunicação, nas televisões que eu passei. Tem um caso... Assim, eu procurei replicar esse aprendizado, porque a gente, como você sabe, e você citou, uma coisa que aconteceu pequena, você não esquece depois de 50 anos. Sim. E assim é na vida profissional também, né? Então, eu procuro replicar o que de melhor a minha mãe me ensinou. Parabéns, que lindo, isso é muito adorei, legal. isso E mesmo. assim, você sabe que é importante, desculpa, eu sei que você... Ai, querido. É, que senão eu vou esquecer, tô ficando mais velho. E assim, é importante, né? Eu tenho... Meu pai, eu fiz administração de fazer odontologia. Ah, você né? falou. É. E em odontologia, nós temos... uma das matérias é psicologia. E nós também somos psicólogos, mais psicólogos até do que dentistas muitas vezes. E nós abrangimos
você estava falando, né, que as doenças da mente, né, nesse século, elas estão muito fortes. A depressão, né, a ansiedade, etc. e tal. E na minha especialidade, que é uma delas, né, na TM, a gente vê muito bruxismo, ranger, a pessoa que aperta, etc. Usa placa, faz artroscopia, eu faço tudo isso. Então a gente vê crescer muito, muito, né? E a nossa maior preocupação é muitas vezes porque as pessoas elas não têm coragem de procurar o tratamento. Porque o tratamento, muitas vezes, não é só o dentista. Não, ali é o final, é o lixo, exatamente, né? O negócio é o lixo. Ali é a consequência. Sim. Né? Então, assim, existe uma raiz que a pessoa Emocional. precisa procurar, emocional. Sim. Então, onde a pessoa está ansiosa, a pessoa está frustrada... Você a pessoa conhece a Louise Hay? Já ouviu falar dessa escritora? Não. Recomendo que pesquisem e olhem. A Louise Hay me inspirou muito. Eu vi também o seu podcast que você fala com aquela brasileira linda. Com a Renata Fornari, que ela é réplica. Gente, ela adorei. É maravilhoso. Ela é uma graça. E ela Renata é maravilhosa. Adorei. Ela é muito legal. Simpaticíssima. E a Louise Hay, ela tem um livro que é Aprenda a Curar a Sua Vida, que é um clássico, é um best-seller. E no final, ela elenca, ali de uma forma prática, as doenças e suas relações emocionais. De todas as doenças. Eu li para minha mãe até algumas, várias. Vou lá ver pro meu filho. Todas as doenças, em tese, têm um fundo na emoção. Sim. E ela decodificou aonde está cada fundo de cada lugar, de cada emoção. Ela de ficou cada famosa, doença. inclusive, com essa decodificação, né? Sim, porque ela aconteceu na história pessoal dela, né? Ela teve câncer. E foi daí que ela resolveu também, por uma dor, e resolveu virar quem ela foi e trazer todo esse ensinamento pra gente, mesmo depois de morrer com mais de 90 anos, por conta de uma dor pessoal. E eu ainda quero fazer palestra como ela. Que ela não ficava, muitas vezes, tem documentário, até cito isso, num palco. Ela ficava na mesma altura que as pessoas que as ouvia, né? E eu acredito nisso. A gente não precisa ficar numa posição de superioridade porque você acha que é melhor do que ninguém. Não, você pode só estar trocando informação, como a gente está trocando aqui. Sim. Um aprendendo com o outro, né? Com essa E questão. inspirando outras pessoas. E inspirando quem está ouvindo a gente, que vai replicar, espero, para contar, putz, eu ouvi um podcast maneiro que falou tal coisa, né? A gente só absorve 5 a 7%, de 5 a 7% do que a gente ouve, do que a gente aprende, do que a gente estuda. Agora, se a gente contar para os outros, a gente absorve mais. Sim, se a gente replicar, a gente vai potencializando esse aprendizado. E quanto mais a gente repete, mais a gente aprende. Isso mesmo. Então, que a gente possa fazer isso também com quem está ouvindo aqui. Escreve aí embaixo o que vocês estão achando, manda pergunta que a gente responde. Você sabe que a gente vai ter um site, quando for ao ar esse site, provavelmente já vai estar pronto. E nesse site a gente vai fazer um hall dos realizadores do bem. E você estará lá. Então, a pessoa vai conseguir mandar mensagens para você. Mas eu quero que você volte naquela parte do voluntariado que você estava falando. Eu te cortei. Sim. Perdão, Eu mas amo. antes disso, eu quero só fechar. Porque as ilustrações do Do livro Arthur. são do Arthur. Eu achei isso delicioso. Eu guardei todas as desenha ilustrações. bem, né? Ele desenhava. Ele desenha até hoje. Não, porque eu sou péssima e ele Gente, é olha que ótimo. rostinho mais bonito que ele fez. Ele era criança, devia ter 5 anos, é que eu guardava os desenhos dele. E quando eu escrevi o livro, eu peguei as pastas e a gente fez uma curadoria, eu e ele, para ver qual que se encaixava. Ele te legal. Também. ajudou a escolher. Aham, que me legal. ajudou a escolher. Olha que legal. lindo. E a gente ficou escolhendo qual desenho entrar em cada contexto. E ele me ajudou. Olha que lindo esse. E ele tinha Lindo quantos demais. anos quando começou a montar o livro com você? Eu fiz no final de 22. Foi no final de há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio. Ele então tem já 25, era- ele era adulto. Legal, legal. Aí eu pedi ajuda pra ele leu o livro. Tá chegando aí a Bienal do Livro. Vou estar lá dia 11. Eu vou com a minha Não, filha. dia 11, dia 11. Dia 11 você vai estar lá? Dia 11 de setembro? Eu vou, É. eu vou Mas que com a lugar minha que é? filha, eu vou comprar o ingresso, então, pro dia Das 11. 10h30 ao meio-dia no stand da editora Scortese. E Então onde vamos, vai ser? vamos devagar. Peraí, volta, repete. A rua? Não, onde vai ser o... Não, Na em Bienal Embi. do Livro, no Embi. No sempre- Embi? Vai ser no Embi? Eu vou... Não, porque às vezes é em outro Parque lugar. Embi. Parque A Embi. Sofia, minha filha, ela tá sem voz, né? Porque você sabe que ela tá gripada. Dodozinha. Beijo, Sofia, melhor. E ela fez um convite pra mim, pra gente, na Bienal do Bienal. Livro esse ano. A gente vai sempre. E Se você for, vai de manhã, você me fala. Por que não vou? Ano passado... Não, dia 11 cai que dia? quarta, se não me engano. É um dia de semana, eu escolhi de propósito. É quarta, se não me engano. Porque ano retrasado, quando teve a Bienal pós-pandemia, melhor, né, eu fui num sábado. Nossa, Esse não conseguiu daqui. nem entrar. Eu consegui entrar, mas eu falei para todos os meus amigos não voltarem. Impossível entrar. Impossível. Lotado demais. Então, Por e você vai isso, ficar lá até que horas? meio-dia. Agora você vai ter que esperar um pouquinho mais. A gente se fala. Porque eu vou estar lá... Então, eu preferi esse ano, nessa Bienal, quando eu tô com o livro para menores, para crianças,
num dia de semana. Tem as escolas que vão, vai Tem. ser legal. Tem. Então eu vou nesse dia porque vai ser melhor. Porque no outro eu também não pude aproveitar os convidados que eu tanto queria que estivessem. Você Porque vai eu falei, vocês não vão conseguir Não entrar. dá para dar atenção. Não, e na quarta já vai ser uma loucura. Eu fui com a minha filha outra vez no meio da semana também. É melhor. Na última Bienal. Nossa, mas já tava lotado. E ela amou. A gente chegou... É muito. Eu lembro do meu filho indo na tarde Bienal inteira lá. e ver o Ziraldo, ver o Maurício de Souza. Maurício de Souza. E marcou a vida de muitas crianças. A mim como mãe, né? nossa. É. Quando eu era criança não tinha Bienal. Por favor, vá na Bienal dia... 11 de setembro, 11 de manhã. Das 10h30 ao meio-dia. E você estará na editora Scortese. Scortese. Eu não Ai, sei que de cor, mas é lindo. só pesquisar Faz lá. um corte, produção, por favor, pra gente postar isso A rua. amanhã Mas já? Tem a rua F, tem já o Não, nome vai ter da rua. bonitinho. Vai ter o nome depois, da se rua, você é. passa, Rua lá a gente põe dentro, tudo né? embaixo. É, que legal, né? Legal. É, Ótimo. obrigada. Obrigado. E você ia perguntar alguma coisa que você queria pegar, que você falou que eu não queria deixar passar. O que que A era? sua vocação para Ela falou. Fala. voluntariado. Ah, é? Você não queria passar batido. Eu amo ser voluntária. Eu acredito no voluntariado. E hoje eu indiquei isso pra esposa do meu marido. Mas como nasceu... De verdade, porque ela tá... Como nasceu isso em você? Porque não é qualquer pessoa. Ninguém fez é essa pergunta pra embaixadora mim. da coragem. Obrigada. Deixa eu tentar lembrar como que nasceu isso em mim. Mas como nasceu isso em você? Por quê? Porque a gente tá aqui falando disso. É, mas As eu não sei pessoas- quando foi a primeira vez que eu fiz Porque, ó, foi o que eu voluntariado. falei, é inerente. Porque eu já né? faço muito tempo. Então eu tô Porque tentando isso lembrar. é inerente em Porque no você. Rio de Janeiro eu já fazia. Quando eu era criança, sabe? Quando eu era nova. E quando... Seus pais faziam? Meu pai não, porque eu não tive contato com ele. Mas Sim. a minha mãe fazia. Sua família. Quando eu A digo minha seus família, pais, meu é avô sua fazia família. muito, minha avó fazia muito. Então, isso já nasceu com você. Já nasceu. Por isso que é mais fácil. É. E eu lembro... Porque não é para a maioria da população. Para a maioria da população, vou montar um cenário aqui para fazer um link. Infelizmente, hoje, se você pegar os estudos sociais que são feitos no mundo inteiro, independente, só não vi estudo social do Japão, tá? E da China, que é fechada ali, Coreia do Norte. Mas se você pegar na Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, os países da América Latina, se você dá uma olhada nos estudos sociais que eles fazem, infelizmente as pessoas veem que é necessário que seja feito, tomado uma atitude, que seja... Vou dar um exemplo simples, uma coisa simples. A pessoa está filmando, tem um homem passando numa cadeira de rodas, vem uma pessoa lá, rouba a carteira do outro. Todo mundo viu, ninguém faz Experimentos nada. sociais. Ah, sim. Experimentos sociais. E nos estudos que eles fazem, eles falam o quê? Que as pessoas estão cada vez mais tomando conta da sua própria vida. Porque as vidas têm ficado muito movimentadas, as pessoas têm rotinas, e as grandes cidades com muitas pessoas, dias muito cheios de atividade. Então, as pessoas deixam de fazer o que era natural, realizar o bem antigamente era uma coisa tão mais Mas natural. eu posso falar, quem me inspirou foi um cara que viveu numa época do ano que eu nasci. E ele me inspira até hoje, que é o Martin Luther King. E ele fala uma coisa que é meu lema até hoje, que o que assustava ele, o que me assusta, não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Isso. É o que a gente fala também. Então, É onde a gente está dando voz. exatamente, eu também. Então, é essa a minha missão também. Faz parte do que eu pratico. E eu pratico. Então, não adianta só você, como você vê alguém roubando uma carteira de alguém que está... Você não aceitar isso e ajudar e interceder, é você fazer o bem. Então... Mas você concorda que tem que ter coragem para isso? Claro. Porque geralmente as tem que ter pessoas são coragem, criadas para que seguir você a não sua se meta na vida essência. alheia. Não se mete na vida Não, dos outros. isso é o não que eu se falei mete no na vida começo. dos Coragem é outros. você seguir a sua essência. E o ser humano, ele é bondoso. E aí você fala, Eu eu também não vou acredito fazer tal nisso. coisa Eu também por causa acredito de tal nisso. coisa, eu tenho medo de alguém me reprimir, ou isso pode não sei o quê. Isso não é coragem. Exatamente. Então é coragem. Não. Mas faz toda a diferença, sabe? Faz. Faz toda a diferença. Então, eu, desde criança, como os filhos e as filhas de vocês, meu filho, claro, graças a Deus, tinha muitos brinquedos. Não talvez como outras crianças que devem ter o triplo, mas ele tinha muitos brinquedos. Então, chegava um determinado momento do ano, novembro, a gente recolhia uns 70% e eu frequentava um lugar onde ele via com os olhos dele, ele ia com o corpo dele e ele via que 45 brinquedos de uma criança ficavam sendo brinquedos de 45 crianças diferentes. Ele entregava para crianças os brinquedos dele. Então, ele via lá o Homem-Aranha para uma, o Hulk para outra, o carrinho para outra. Então, ele via que ele tinha tanto brinquedo que crianças de vários tipos ficavam brincando com aqueles brinquedos de uma única criança. Nada melhor do que o exemplo. Então, eu fazia ele entender isso de uma forma prática. Não era arrancar do quarto e falar, dei.
ele também entendia isso. Então, acho que essa linguagem, e hoje ele também é um menino que replica muito isso, faz parte da nossa vida. Faz sim. Então, eu faço... A última coisa que eu me enfiei, que foi a semana passada, retrasada, foi no Leitura Amiga. Leitura Amiga, que é uma juíza que implementou para orfanatos uma forma de leitura que é realizada online à noite, porque as crianças não têm o que fazer, né? E você entra online e lê um livro para as crianças. Jura? Se quiser fazer parte, me avisa. Fantástico. Eu quero fazer parte e quero colocar não só esse daí, mas outros projetos dentro do site dos Realizadores do Bem e no nosso Instagram e no TikTok, fazer um link com isso também, que as pessoas tenham fácil acesso. E aí a gente lê lá às 8 da noite e pega um livro para ler e as crianças participam. Que legal! Não é legal? Máximo, É maravilhoso. muito legal. Então. Produção, você consegue ler a foto com a frase do Martin Luther King para colocar aqui para nós, por favor? Enquanto eu vou puxar... Eu queria outra coisa. Patrocinador. Não, enquanto você vai puxar... Você pode ir lá puxando o patrocinador, que eu quero Por saber quê? o seguinte. Porque hoje não tem. E a história das Porque hoje não tem bailarinas? Enquanto ele pra fala, você pedir. pega patrocínio. Porque hoje não tem o Cris. Vai lá pegar que eu Não, vou mas falar ele já pegou o dízimo dele lá, Mas eu com preciso certeza dizer lá, que- viu? Vai lá, Ele já qual- veio né, qual a fazer sua pergunta, a né? inspeção do Cris, Eu com vi ele certeza. pegando, fingi que não vi Não só, foi? Cris. É. Eu falei, você vai me ver ou vai pegar Abraço, seu doce? futuro vereador, estamos juntos. Se Deus quiser que o bem ele consiga realizar da maneira dele lá, para que nos ajude a criar um E São Paulo honre melhor. isso, né? Ele vai honrar, tenho certeza disso. Senão nós vamos cobrar e puxar a barba dele, com certeza. Mas ele vai fazer sim. E Que você eu me queria saber pergunta? o seguinte: como é que é essa história das bailarinas cegas? Que você também voluntariado. Eu falei que você não dorme, porque realmente é verdade, né? Você se dedica muito e isso é muito bacana, é um exemplo. Eu vou falar as duas coisas. Sabia, Vanessa e Neto, que tinha momentos que eu falava com a minha mãe, quando ela era viva, que a gente se falava por telefone, que ela morava em outro estado, né? E a gente se falava por vou tirar daqui telefone só pra não muito ficar- tarde. A gente falava meia-noite, por aí. Ela também gostava de dormir tarde. Eu rendo para escrever mais à noite também, que aí não tem WhatsApp, não tem nada acontecendo. E eu falava, mãe, ela falou, filha, você não tem o que para fazer? Eu falei, tenho isso, isso, isso. Ela falou, filha, Vou ela deixar falei, mas assim, não é posso? todo... Claro. Eu falei, não é todo mundo que é assim? Ela falou, não é todo mundo que é assim. Muito pelo contrário. Aí eu falei, tá, achei que fosse, porque para mim é normal, né? Então, você vê, eu pego um pedaço do meu dia e vou lá, não é o tempo todo, não posso, o que eu não posso eu não assumo, mas o que eu posso eu vou lá ler para crianças. E a Associação Fernanda da Bianchini Balé para Cegos, e hoje eles ampliaram, ela começou como balé para cegos. Hoje ela já atende outros espectros, outras síndromes também, outros alunos. Mas sempre alguma pessoa que tem alguma dificuldade, ela criou um método maravilhoso, ela é bailarina por formação, Como é o nome dela? Fernanda Bianchini. Fernanda Bianchini. Você pode depois trazer a minha amiga, Eu maravilhosa. A sede é na Domingos Moraes, mas ela está criando uma nova sede. Ela precisa de gente para ajudar nos tijolinhos para a nova sede que vai ser no Jabaquara. Que legal. Para que ela possa atender mais pessoas com esse método dela. E ela já me deu entrevista no meu podcast também, na Trilha da Coragem. Quem quiser conhecer um pouco da história da Fernanda Bianchini, É tá lá o nome dela. www.trilha da coragem. O Trilha da Coragem tá no Tá YouTube. direto no YouTube. E no link da minha bio do Instagram, que é o Carla Brandão 11, tem lá o link para todos os A produção vai lugares. colocar o seu aqui, o Tá. arroba Carla Brandão 11. 11. Isso, é mais fácil. Ali E no o link YouTube na bio tem coloca um clique também do na YouTube. Trilha da Coragem. É, na Trilha da E por que Coragem. o 11? Porque eu amo o número 11. Boa pergunta, Neto. O Neto, ele falou que não fala quase, terrível, né? Ele não cala a boca. É a propaganda Quase não dele. deixou a gente conversar, Vanessa. Cala a boca. Propaganda! Isso não vai pro corte, você virou meme. Isso vai virar meme. Ó, deixa eu falar aqui da Não cala a Rose, boca, gente. meu. Mas aí, ouça, Fernanda peraí. Bianchini, balé é maravilhoso. Eu vou sempre tem espetáculos anuais, tem espetáculos Eu soube que ele vai semestrais. fazer uma outra apresentação no Num programa de televisão do Marcos Mion vai ao ar este sábado, mas Ai, que já vai legal. ter ido ao ar quando esse podcast for. A Já? pessoa vai lá no Globo.com Sim, e procura resgatar. Mas ela está sempre fazendo coisas maravilhosas e vale a pena nos espetáculos que ela propõe, que ela mostra, que ela faz. Faça o convite para ela, por favor. Qual o nome dela? Carla Bianchini. Não, Fernanda Bianchini. Onde eu tirei Carla? Porque você É falou- Fernanda Bianchini, Estamos maravilhosa. aguardando Aqui, você ó. aqui. Ela Nessa vai- O câmera aqui, ó. convite está feito, por Faz de favor. novo. Eu vou lá Venha sábado, tem trazer. reunião das voluntárias, eu já falo de vocês. Então fala para, por Fernanda. favor,
por favor. Estamos aqui te esperando. Com todo o nosso ansiosamente. coração, nós chamamos você para fazer parte do hall dos realizadores do bem e vir aqui contar a sua história e multiplicar o bem que você faz para o mundo inteiro, mais uma vez, que eu sei que você E faz servir isso. de exemplo e de inspiração para muitos. Ela é Por maravilhosa. favor. E é um Diga orgulho. sim, diga sim. Ela deve vir, claro. Ela é maravilhosa. Legal. E ela, quem me apresentou ela lá atrás foi a Isabela Camargo, uma amiga também. Então, assim, eu acredito que quando você faz o bem, eu fiz também nas emissoras de TV que eu trabalhei, na Record, eu tenho até hoje a camiseta do Dia de Fazer a Diferença. Olha que nome maravilhoso. Olha que legal, muito bom. E eu amo usar aquela camiseta, sabe? Porque era um dia de replicar o bem, né? De fazer a diferença. Então, é uma coisa que tá arraigada em mim e eu estimulo que todo mundo faça. Porque tudo que você faz... Primeiro que você acha que está fazendo para os outros, não está, vocês sabem bem. É a pergunta que eu pra faço. Você acha que quando uma pessoa faz bem, seu filho foi lá e entregou o brinquedo, fez mais bem para a mãe que levou o filho, para o todo filho mundo. que entregou o brinquedo, ou para a ganhou. criança que recebeu, ou para a Todo mãe da mundo foi criança? feliz, só se multiplicou a energia, a vibração, pá, para todo mundo, né? isso. Cada um a seu modo, cada um com a sua vida, com a sua Todo mundo vivência. ganhou. Quem tem entendimento vai entender que todo mundo ganha. E o 11 é um número é um número mestre, para quem gosta, é um número mestre. É um número que é um portal. É um número bonito. Igual 22? O 22 é duplicado do 11, exatamente. E eu adoro, hoje é 22, aliás, hein? Hoje é 22, né? Hoje é 22. Exatamente. Não existe coincidência. Não existem coincidências. E eu adoro. E é legal, o meu social media falou, por que não tira? Eu falei, por que não? Você vai lembrar do Carla Brandão, se você está ouvindo rápido? Não, mas se eu falar Carla Brandão 11, vai aparecer lá uma Carla, Você era do Maluf, é isso? O 11? Não, Eu lembro não, nem me fala. Maluf, eu lembro de ter trabalhado no programa... Quem é do século passado, como eu, nos programas que eram no Ilha Porchá Clube. Lembra? Eu trabalhava lá! Ah, que legal. Não, no Ilha Porchá, nas transmissões. Sim. E tava sempre lá, Maluf, gente, Sem que dúvida, beleza. Maluf. Sim. Ah, Maluf Figura fez rara. história. História. Ele era. Eu acho que assim, querendo ou não, faz parte da história de São Paulo. Ele é. Se você até o jeito dele de falar, eu lembro o paulistano. Sim, e qual o nome daquele outro que eu gostava, não? Vassourinha? Que também fez parte. Da Vassourinha, qual é o nome dele? Vassoura. Jânio Quadros. Jânio Quadros. Encontrei na padaria em frente à FAP, onde eu estudava. E eu sabia que era um homem Você que estudou na tinha... FAP? Eu Estudei. também estudei. Estudei na Aquelas administração. Fiz rádio e vassourinhas TV. do Jânio. Mãe, me corrija se eu tô enganada, mas o meu avô tinha essas vassourinhas porque ele ajudou no processo da produção das vassourinhas do Jânio. É mesmo? Legal, De que bacana. material que era? Eram de ouro, aquela não era Ouro? qualquer, era, tinha de ouro, tinha de tudo. Naquela época era tudo assim, né? Tudo era muito dourado, Tudo era muito bem feito, Era bem de muita feito, qualidade. é pra uma vida verdade. Você vê as moedas E o das ouro não era o Olimpíadas, preço que era coitadas, hoje. que já estão... É? Oxidando? Já estão oxidando antes, assim, as crianças Mentira. jovens, né? Receberam, 3 dias depois já estavam oxidadas. Uau! É. Sério? Sério. Não sabia. Bom, mas o fato é que a gente tem que... Mas, fala, perdão. Não, vamos lá que eu quero comer Fato esse é negócio. que- Não quero nada, quero comer esse negócio, gente. Produção, pega aqui, Tô aqui por há uma favor. hora esperando. Eu vou falar de quem é esse doce. De quem é? Rose Augusto, os melhores brigadeiros Do de mundo. São Paulo. Achar o Instagram dela. Do mundo. Nossa senhora, Rose. Olha que caixinha mais linda. Não, fora a delicadeza, né? Fala sério. Olha, você quer comer o melhor brigadeiro de uva dentro? E agora a Rose mandou, eu nunca provei esse. De morango. Olha, esse aqui é aquela coxinha, eles chamam, né? É, coxinha que chama. De morango. Ah, tá. Vai ter pra convidar? Não, o convidado só pode ver. Peraí é pra ver. que eu vou colocar aqui. Se você quer... produção, tem como colocar aí Um close? o QR Code da Rose na tela para as pessoas entrarem lá, o Instagram da Rose e o QR Code da Rose. Olha aqui. Não só ela mandou isso Já nessa pode pegar? caixinha linda. Pode. Ela Pode mandou pegar, os fica à cartões vontade. também. Rose, vou provar. Pode Eu vou pegar falar com um a segredo mãozinha. aqui, sabia? Rose Augusto, confeitaria afetiva. Olha que graça. Eu vou contar uma história. Eu fui produtora de culinária de vários programas de televisão na televisão brasileira. E conheço muito. Eu não sei cozinhar nada. Não gosto. Olha que Mas Mas gosta eu- de provar tudo. Eu gosto de provar gosto, também, e, viu? e eu dava os nomes para as coisas. Eu sabia que eram as Delícia, né? melhores confeiteiras da época e tal. Eu conheço bastante coisa de gastronomia. peraí. Você mas conheceu não a posso- Palmeirinha? Claro. Ai, eu Jura? amo a Palmeirinha. Você tem foto com... Ai, eu amo a Prova de cabaz. Palmeirinha. Ela lembra tanto a Quem minha que não era avó. apaixonado? Chorei quando ela Minhas faleceu. amigas. Eu também. Ai, meu Deus. Olha, eu vou te falar. Vocês vão rir Ela comigo. tá falando, eu vou comer. filha. Vamos Ó, pode comendo, comer. vamos comendo. O Cris e a Suzana atacaram a caixa de brigadeiro. Não veio assim, gente. Esse aqui é o brigadeiro com Nutella, brigadeiro tradicional. Qual vocês querem? Carla?
Eu tô aqui comendo. Por favor, Bom, mas hein? põe aí no seu pratinho. É bom mesmo. Pode pôr. Esse aqui é o do Ferrero Rocher. Olha só. Peraí, vou virar aqui. Imagina o brigadeiro mais delicioso que você já comeu na sua vida? Rose, eu vou falar aqui o telefone dela. Pera Onde que eu ela vou- fica? Fica na Jardim Marajoara, Zona Sul. @Rose, _bom, _gourmet. Então é ROSE, underline, que é aquele tracinho embaixo. B de bola, OM de mamãe, underline, GOURMET. O telefone da Rose é 11 98312 4599. Vou É repetir. horrível, né? Daqui a pouquinho. 11 calma. 98312 4599. augusto.rose@hotmail.com é o e-mail produção. dela. É uma delícia. O dentista, ele tem problema em comer e sujar o dente. Não é isso. Que eu preciso tomar água. A produção o meu já quer acabou. água? Eu já Como pedi pra assim? produção. A produção já Qual que a gente vai comer primeiro? Qual que a gente? Não sei. Eu já comi. Então eu vou Olha lá. pegar esse daqui, você vai ficar com outro. E Você aí, enrolou o que você demais. achou? É você que conhece, né? Sensacional, não? Não tá na Maria Braga, né? Solta os cachorros. Muito bom. O Jardim Marajoara é perto do Vila Mascote? É. Isso. Frequento muito, vou lá. Tem nessa caixinha pra gente dar de presente? É bem chique, É hein? lindo, não é? Bonitinha. Tem essa e muitas outras caixinhas. Bem chiquezinho pra gente agradar, levar um mimo pra alguém, né? Um mimo, um aniversário, É, eu tenho Eu vou pegar um em breve. eu vou pegar- eu vou festas de empresa. Eu vou no brigadeiro Ela tem tradicional. bolinhos Ih, também. E tem já tá doces. fechando, deixa eu comer Da um onde doce, você daqui a conhece? pouco ela fecha. Olha só que interessante. No meu condomínio, ela mora bem perto da minha casa. E o meu condomínio, às sextas-feiras, toda sexta-feira tem uma festa. Era pra ser uma feira, mas não é uma feira, é uma festa. E você tem vários food trucks e pessoas com vários produtos diferentes. Vai encher a canequinha de todo mundo, por favor. E ela foi lá. E ela ela mora foi lá uma vez e minhas filhas comeram. bom. A minha filha Sofia come pouco doce, mas ela adora o brigadeiro da Rose. É bom mesmo, não é enjoativo. Não, e o brigadeiro de uva dela, que tem uva dentro, então o melhor brigadeiro de uva que você já comeu em toda a Surpresa sua de uva. vida. O legal é como se fosse aqueles jurados da Globo, da GNT, como que é? Doce, como é que é o nome? O cake Que seja Brasil, doce. Que seja Ah, doce. Que seja Eu doce. conheço um deles. Então, assim, ele tem presença, né? É um brigadeiro que tem presença. Você não é aquele que você come, engoliu, acabou. Um brigadeiro. Não. Não. Ele tem presença. É, gostoso, Muito bonito, obrigada, bonito, viu? Parabéns, bem muito obrigada. Feito, muito lindo. Pode mandar sempre, Rose. Sempre, sempre ser bem-vindo. Neto faz aniversário sábado, Rose. Hashtag Pode. fica a dica, né? É uma delícia, né? Já comeu esse daqui de Ferrero Rocher? Qual que é de Ferreiro Rocher? Esse aqui. Você não vai comer, Neto? Eu comi já, imagina. Eu não vi. Cadê o seu papel? É sério? Você comeu? Eu já joguei até o papelzinho aqui, ó. Dentro da garrafinha, ó, pra dizer que eu não tenho. ó. Vocês viram ele comendo, gente? Eu não Tá vi. vendo? Escreve aí Eu sou embaixo, ligeiro. porque eu não vi. Replay, dá um replay, gente. Já, Edita com replay. já não vou comer Volta o outro. replay. Vou precisar de mais um guardanapo. Eu vou comer o de Ferreiro Rocher. Tá lindo, Eu comi não? o de Nutella, agora o Ferreiro Rocher. Ela tá me boicotando, jogando aqui a papel, você viu, né? Ela tá querendo calar minha boca de qualquer jeito, você viu, né? Eu não calo a boca. produção ela tá- ganhou um morango antes da... antes Eu de vi, começar. achei muito bom. Tava bom, produção? Já comeu? Maravilhoso. Maravilhoso. Rose pode mandar mais vezes, né? Aceitaremos sempre. Olha, e não... É perfeito esse brigadeiro dela. E pode isso, dentista? Pode, lógico que pode, deve. Eu acho que assim, na verdade, as pessoas elas se enganam muito. Eu acho que você pode comer de tudo um pouco com equilíbrio. E assim, além disso, é questão de você higienizar, né? Eu acho que assim, poxa, a gente, se você vai passar, mulheres, né? Passar um laque no cabelo para uma festa, você não vai ficar 3 dias sem lavar o cabelo, tá certo? Você chegando em casa vai acabar lavando o cabelo porque você não consegue nem dormir com aquele negócio. Se você comer um brigadeiro, tem problema? Não tem problema nenhum. Vai escovar o dente depois. O que a gente pede, normalmente, olha, eu vou fazer um merchan. Normalmente, né, é assim, que até meia hora
você faça a higienização depois de ter comido um doce, por exemplo. Numa festa de casamento eu não vou fazer isso, né? Não, Mas, né? Mas tudo se você bem. estiver em Mas, aí casa, mas é uma coisa pontual. pra Você não faz criança. isso todo dia. Você não vai numa festa de casamento todo dia. Né? Infelizmente. Então, Então, assim, tipo, mas no dia a Adoro festa de dia, casamento. eu vou te zoar agora, posso? não deve. Já que é pra finalizar, Já que é tá meme, finalizando, né? fazendo uma festa. Finalizando mesmo, né? Eu tenho um amigo humorista, ele faz comédia de stand-up e tal. Quem é? O Diego Menassi. Ele é neto do Ademar Ferreira da Silva. Eu Assistiu meu podcast? assisti ele aonde No foi? Fábio Porchat. No Fábio Porchat, que Claro. ele foi bagunçado no Fábio Porchat. Isso Eu tenho pra mesmo. mim que o Diego, que é o cara que faz o casting do Porchat, ouviu meu podcast. É? Ouviu algum corte, porque o Diego... Porque o Diego é muito Chamou, maravilhoso. ele foi chamado, né? Muito legal. É. E aí, ele conta, ele faz uma... É muito bacana essa coisa dele ser neto do cara que ele é. Mas ele é bem humorista. E eu contei pra ele uma história... E ele agora, acho que outro dia ele postou nos Incorporou. stories dele. Acho que ele tá incorporando lá. Ele botou até uma foto. Que há muito tempo, eu fui, há mais de muitos 20 anos, eu fui num stand-up. Aí o cara no palco falou assim, tem algum dentista na plateia? Os dentistas felizinhos, né? Os ferraram, né? Pra quê, né? Pra quê, né? Aí ele falou, vocês podem me dar uma mostradinha, explicação? Não, vocês podem me dar uma explicação? Eu queria a sua explicação também, Neto. Por quê que dentista tem esse hábito? Já Você sei. chega... Na Não. hora que você abre a boca, bota as duas mãos dentro da boca do cara, começa a tratar e você pergunta alguma coisa. É Pô, isso? a gente quando a gente tá lá no começo não bate muito papo. Aí depois que bota 30 algodões, a boca tá lotada de coisa, que eu nem sei o que Não tudo, aquele monte de aparelho. sugador E aí, como é que tá a tal. vida? E aí, É um humor ácido deles. é claro. Não, mas E isso é aí, treinamento. conta, pegou muito trânsito? Como é que tá a Faz vida? parte do Trabalhando treinamento, muito? Lógico. É um humor ácido. Lembra Eles que eu falei pra entendem? vocês, você tem que pensar o seguinte. Você lembra que eu falei pra você que todo dentista Por isso ele que é eu ia psicólogo? falar isso naquela hora, mas aí agora que eu voltei. Não, todo dentista é psicólogo. Sim. Então, assim, nós precisamos desenvolver o nosso tratamento também. Se a gente só dá a asa para vocês falarem, não flui. Eu vou ficar Mas 2 você horas com o meu entende o que eu paciente. falo? Então, coloca... Lógico que não. Alguma coisa sim. Balbuceia, mas normalmente não. Lógico que não. Hã? É aquela... Então, você pode ver que nós temos aquelas perguntas genéricas. E o tempo? Você viu, esfriou, né? É lógico. Não. Vou falar, nós precisamos falar que existe um rol, uma lista de perguntas genéricas que cada script. dentista tem para Nós somos fazer. treinados para fazer. É verdade. Sim, lógico. Mas é lógico. Qual que é a primeira pergunta, doutor? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, mas eu não quero saber se é Essa eu não tô com tudo a bem, o boca cara sem começa nada. a falar um monte de O coisa. como vai, tudo bem, eu tô sem nada na boca. Aquela primeira, quando eu tô com a boca com algodão aqui, Não, aí o você sugador aqui. Tem alguns, não, mas você sabe sei lá que o nome dos agora outros falando, negócios. tem alguns assuntos que a gente não vai falar. Por Alguns exemplo, assuntos são proibidos. alguns Não, mas a assuntos são primeira proibidos. Por pergunta é, exemplo, Política. Como tá a vida? então eu vou Política, falar, pegou muito a família trânsito? tá boa, né? Tudo tranquilo, tal. Aí você conhece o nome E do meu filho, Você viu ele o clima? E o Nossa, Arthur tá que bem? terror. É. Arthur tá bem. Ó. Arthur tá bem, né? Tá bem. Que bom. Aí eu Sua mãe falo, também. É isso Sua mãe aí. também. Fala com Que o olho, humor, né? né, gente? Que humor. Que um delícia. humor Ai, que ácido, você loucura. Você concorda? viu Ai, a que moral? Você dá lá. Narcisa parou de beber. Tomou coragem. Não, faz muito tempo, né? Tomou coragem, parou totalmente. Agora que ela é avó, né? Eu vi, você viu no Você Bial, viu né? depois? Eu vi no Bial, ela falando. É fantástico. Mas é uma mulher que deu uma virada na vida dela, né? Depois de tudo que ela passou. Não é verdade? Eu gosto O muito. importante da é, Narcisa. como você mesmo deu spoiler, o importante é para todo mundo é se reinventar sempre, né? E quanto mais você rir de si mesmo, ser menos exigente consigo mesmo, ser mais verdadeiro, melhor vai ser para você e para todo mundo. Você sabe que a gente teve o Issal aqui falando com a gente. Imamura. E é sensacional. Conheço né? ele há velhos Não. programas de televisão. Não, e ele é sensacional. Eu achei ele um cara extremamente centrado, um cara muito bacana. E ele lançou também um livro, né? Que fala Quem Esvaziou Minha Cartola. Olha. Maravilhoso. E ele fala É exatamente como aquela. isso. Que a Quem comeu meu cartola- queijo, não é? Deve ter sido aquela mais ou linha, menos né? isso, mas assim, então tudo que você coloca dentro da cartola, né? Você vai tirar aquilo que você colocou. Então, não adianta, se você colocou escorpião, você não vai tirar coelho. Sim, é. Tá certo? Fantástico, né? E ele fala o seguinte, Sacada. que não adianta só você tirar. Tem que colocar. Você tem que continuar sempre repondo. Então, essa reciclagem que a gente faz, eu acho, poxa vida, eu fiz algumas coisas que não foram legais, que eu não me orgulho durante a vida, mas será que eu não posso melhorar? Será que eu não tenho, primeiro, a consciência de uma autocrítica, onde você se centra e fala assim, olha,
essas coisas aqui não foram legais, mas vou melhorar. É o start. Concordo. É o que eu falo que as pessoas hoje, por isso que foi uma das preocupações que a gente teve quando a gente começou a montar, né? Então nós vamos trazer pessoas aqui que elas sirvam de exemplo, de inspiração, para que realmente as pessoas tenham esse start, né? Por quê? Porque as coisas erradas todo mundo faz. Né? Todos nós fazemos. Ela ainda foi mais santinha. Eu nunca bebi? Imagina, tomei vários, porra. Fiz coisas... Eu bebo, mas eu nunca cheguei no ponto de ficar bêbada, Sim, mas entendeu? eu digo o seguinte... Mas eu entendi onde você quer chegar. Eu tô dizendo Isso serve para coisas maiores e menores. Para um exemplo, como beberam alguma coisa, ou uma coisa na profissão, uma coisa numa reinvenção, serve para tudo. Você o importante é você estar sempre corrigindo a rota. Eu tive um professor que você... Autocrítica, um professor é que necessário. Eu perguntei pra ele, né? Eu falei, bom, e o que a gente faz quando erra? Isso já foi no começo dessa minha vida, que faz 15 anos que eu estudo pra ser quem eu tô aqui. Sim. Agregando aos 35 da vida profissional. Resto. E eu falei assim, e se errar? Ele falou, recupera e corrige o mais rápido possível. Se você perceber o erro. É a Agora, melhor a gente também tem que coisa. escutar, né? Porque você percebe muito que as pessoas detestam ouvir as mães, independente da idade, né? Minha mãe outro dia reclamou que a minha irmã mais nova não estava ouvindo ela, é verdade. Nathalie, você não estava ouvindo mamãe. Quantos anos tem a Nathalie? Surdez seletiva. Quantos anos tem a Nathalie? Adulta, mãe. Ela é 8 anos mais nova que eu. Acho que ela fez 40, né? E minha mãe, porque ela não me ouve. Eu 32, falei, né? Mas eu vou dar uma dica pra tua mãe e pra você, que você falou também que você vai conversar com a sua filha quando ela volta da escola, passou batida, eu tô lembrando agora, juntando. Há técnicas, mas é que a tua mãe também podia aprender a técnica. É uma questão da gente também se aprimorar. Sim. Não querer que o outro mude. A gente quer que os outros sempre mudem, né? Então muda a gente. Você chegar pra sua filha, se a pergunta clássica não funciona, muda a pergunta. Uma pergunta que pode estimular ela a responder, falar assim, nossa, filha, quando eu chegava da escola com esse calor, depois de ter estudado 3 horas, eu chegava aqui com vontade de chutar tudo, não queria ver nada, não queria nem jantar, não queria não sei o quê. Ela fala, nem eu, pai. Aí ela vai se abrir que nem mala velha. Porque você pegou numa coisa sua, de humanidade. E não numa coisa de pai entendeu o que filha. chamam da dor dela. Ela vai se conectar com a dor. Vai falar sempre a mesma coisa. Foi legal, tá legal. Então, de repente, muda o repertório. E ela vai se entregar. Pode acreditar no que eu tô te falando. Sabe que eu perguntava assim para as minhas filhas, se você tivesse uma varinha mágica, quem você ia transformar num sapo hoje na escola? Aí elas vão de rir. Fala, quem que a gente ia fazer um abracadabra ali, ia multiplicar por 10, porque foi uma pessoa, nossa, que merecia ser multiplicada. Porque eu falo que eu queria que elas fossem gêmeas, trigêmeas. Porque com uma só já é tanta maravilha na minha vida. Imagina se elas fossem 2, 3. Nossa, que delícia! Aí elas falam, uma poderia ir pra escola. É o meu furacãozinho, 2, 3, jamais. Ela ainda brinca, a gente ia deixar uma na escola, uma em casa, uma só brincando. Faz essa, depois você me conta, né? Vou te Manda contar, lá. vou te Aí eu vou contar. chorar no direct. Ai, deu certo. Deu certo. Não, você sabe que assim, a minha filha é muito comunicativa. Mas Extremamente comunicativa. E assim... cheia de personalidade. Cheia. E assim, e não tem esse negócio de, eu brinco com as meninas, eu não brinco com as... Não. Ela é o gancho entre todos. Tanto que assim... É o elo. E ela encara as meninas também, não tem esse negócio não. E ela fala, escreveu, não leu comigo, não tem esse negócio não, pai. Você me ensinou aqui e tal. Porque eu sempre incentivei ela a se defender. Ponto. Eu falo, filha, é o seguinte, eu não quero que você bata em ninguém. Sai batendo de graça em ninguém. Não é isso. Mas, se te bater, pode devolver na mesma moeda. Aí ela vira e falou assim, pai... Aí é o lema do colégio, né? Colégio católico e tal, né? Paz e bem, não pode e tal. E ela ficou chocada quando eu falei a primeira vez pra ela. Eu falei assim, paz e bem tem limite, filha. Tudo assim. Se a pessoa agir com você paz e bem, você vai retribuir com paz e bem. Lógico, não é pra você espancar ninguém, tá certo? Mas a pessoa te empurrou, se você quiser devolver o empurrão pra mostrar pra ela que ela não pode fazer isso com você e dar um limite, perfeito, não tem problema nenhum. E isso aconteceu, né? E eu fui chamar na diretoria. E ela virou e falou assim, a professora, não, aconteceu que o menino foi, empurrou ela. E ela devolveu com o empurrão. E ela empurrou ele também e tal, não sei o quê. E eu peguei, aí os dois quase já iam se estapeando, né? Aí eu virei e falei assim, mas ela empurrou ele primeiro? Não. Ela virou e falou assim, mas o problema não foi ela ter devolvido o empurrão. Não. Foi a justificativa dela. Eu falei, qual que foi a justificativa? Meu pai que me ensinou assim, bateu, levou. Aí eu peguei e falei pra ela, assim, peraí, ela tá errada. Aí ela virou e falou assim, não, mas aqui a gente pede pra que, né, nos chame
que nós tomamos a devida providência, etc. E tal. Eu falei, perfeito, mas você vai estar na vida dela todo, do lado dela? E se o menino fez e saiu correndo e ela não você de repente não viu ou passou, etc e tal, ela vai passar raiva porque ela não tomou. Ou a pior, ela a partir daquele momento ela vai se sentir acuada, então ela não chega perto porque ele vai me bater. E aí ela se sente acuada. E então, a professora falou o quê? Não, aí acabou o assunto, né? Não teve mais. Ela teve que seguir o protocolo, né? Ela tem que seguir o protocolo. Mas eu já fiz isso também, de uma forma irônica, ou não irônica, mas com o meu humor, que você já viu que tem. O meu humor humor que você peculiar. Fala. Que o Arthur também, ele também tinha um menino uma certa vez no colégio que batia todo dia nele. E ele voltava aborrecido, roxo e machucado. Até que eu falei, a partir de agora, você está autorizado a devolver. Liguei para a escola e avisei. E ele continuou voltando machucado. Aí eu cheguei na reunião de pais e falei, olha, quero avisar a todos, quero que todos estejam cientes, que a partir de hoje meu filho vai devolver, se é o filho de vocês, não sei de quem é, chegar machucada, porque eu autorizei meu filho a devolver. Não quero reclamação, eu agradeço demais a atenção. Muito obrigada. E aí? Nunca mais voltou machucado. Tá vendo? Uma atitude pequena de coragem em resolver as situações. Porque a coragem, ela vem em diversas situações, né? Em diversas. Eu não pago 10% para um restaurante que eu sou mal atendida. E tem gente que tem vergonha de não pagar. Eu não pago. Por que eu vou pagar? Eu já levantei de restaurante que eu comecei a não ser bem atendido, eu levantei e fui embora. Então, é uma questão... suspende que eu não vou ficar. Ponto. Sim, vai para outro. Porque é livre-arbítrio. Não é verdade? Pô, se eu tô aqui e eu quero ter um momento bacana com você e eu não tô sendo bem atendido, e a pessoa tá sendo paga para me atender bem. Então, assim, eu a partir do momento que eu falo, eu graças a Deus, tive professores muito bons na faculdade e que nos ensinaram assim, ó, a pessoa sentou na sua cadeira, você tem que tratar ela como se fosse sua mãe. Né? Ponto. Se você não parou, porque o respeito, você tem que ir partindo do princípio que você gosta da sua mãe, né? Pode não gostar. Mas assim, então assim, você tem que ter respeito, você tem que ter cuidado, você tem que ter uma série de coisas para aquela pessoa. Se você está se propondo a exercer qualquer tipo de função, faça bem feito. Eu vou finalizar, acho que amarrar o nosso papo. Sim, ótimo. Com um pedaço do livro que faz um pouco desse amarrado do que a gente está falando até agora, que é na página 31, que fala chantagem não vale. E aí, só para amarrar, a coragem te lembra o quanto é bom receber carinho pedindo de forma direta e verdadeira. Quer? Pede. Não gostou? Pode chorar. Não conseguiu? Respira. Perdeu? Tenta de novo. Esqueceu? Anota. Falhou? Pede ajuda. Faz isso e a sua amiga coragem vai te fazer companhia sem que você precise procurar por ela. É mais ou menos isso. Viu porque é importante isso tá no dia a dia das crianças? Tem que ser um livro adotado pelas escolas. Eu quero completar com o seu hashtag Doe Coragem. Pega lá o Doe Coragem também. Nas lives eu sempre abro aleatoriamente a gente abriu no início, mas eu vou ler. Eu gosto de pegar uma mensagem assim, porque é um livro a ler de forma não linear. A gente está terminando, né? Vamos ver o que vai vir de mensagem. Tchan. Autoestima. Vou encurtar para não ler tudo. Eu tô sem óculos, mas vou tentar ler. Que é o meu? Será que dá? Dá. Qualquer óculos dá, porque eu não tô enxergando nada. Não que ele esteja muito bom, mas às vezes é melhor que nada. Tá ótimo. Qual é o problema de quem se cuida, se valoriza e fala abertamente de suas qualidades? É uma pergunta que eu faço. Nada. Mas travamos por tanto tempo que agora para destravar é um perrengue. Haja leitura, aula, discussão, terapia e etc. Portanto, gostar de si virou artigo de primeira necessidade, pois a regra é clara. Só quem se gosta é verdadeiramente gostado. Ó. Acho que é um pouco que a gente já falou, Peraí, né? volta aqui que eu quero te fazer uma última pergunta, que senão eu vou sair daqui sem fazer. Você tem entre um capítulo e Última outro... pergunta, né? O duro é terminar, né? Essas ilustrações são da minha afilhada. Uma grande designer maravilhosa. Olha que ela legal. Hoje é designer de uma exposição que está passando no Farol Santander. Olha esse aqui, ó. Da La Fontaine? Da Fontaine? Jura? Juro. Linda a exposição. Tá lá o nome dela, Fala o nome dela. Bruna Costa. Bruna Costa. Ela é a Tem o ilustradora Instagram desse dela? livro. Qual será o Instagram dela? É @Bruna Costa. Bruna Brandão Costa, uma coisa assim, eu posso ver. Você fala que aqui, você coloca
uma tesourinha aqui pra gente É cortar. pra você tirar as páginas e... Conecte alguém doando uma página. Isso, e dê essa página pra alguém. Porque eu posso... A sua intenção é que a gente doe as páginas do livro pra alguém doando coragem. Exatamente. Não é muito legal? Ideia da minha irmã, mãe da Bruna, que é bru.brandão com 2 O. Bru.brandão. Adorei, ó que legal. É muito legal, porque é pra você doar. E eu tenho uma amiga, nem todo mundo... Inspirar. Você tem uma amiga que deu pro marido, ele botou na frente do computador dele. Tem um amigo que desfolhou todo o livro, deu pra um monte de gente. Nem todo mundo tem essa coragem, já me contaram. A gente tem um pouco de dó, mas Mas é o livro legal. pra isso. A partir do momento que você tem coragem também de doar, você não segura só pra você. Com certeza. E a pessoa Conhecimento é para que você passe. Exato. E às vezes aquela palavra vai ser útil, ele também melhorou, ele repassa essa página pra outra pessoa, né? E assim deveria ser tudo, né? Deveria. É a vida, né? Deveria ser tudo assim, ao invés de a gente acumular, a gente compartilhar, que é o verbo do século, na minha opinião. Aliás, é o verbo do século, é o compartilhar. Vou aproveitar o gancho do compartilhar. Compartilhe o nosso @realizacast. Compartilhe com as pessoas que você ama. E também com aquelas pessoas que você não ama tanto, porque quem sabe elas realizando bem, você passa a ter um relacionamento melhor com aquelas pessoas também. Nós estamos aqui hoje para dividir a sua coragem com o mundo. E eu tenho certeza que quem está do lado de lá saiu daqui um pouquinho mais corajoso hoje, eu tenho certeza. Muito obrigada. Fico feliz. Obrigada, Neto. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Diego, pelo trabalho que produção sempre valorizo, porque eu sou de produção. E sei que não é só quem está na frente do microfone, quem fez o trabalho, quem realizou aquele trabalho. A gente só vai aparecer para você porque alguém está ali gravando, vai editar, vai cortar. E eu quero agradecer a oportunidade de reverberar o bem, de realizar e contribuir para o bem de alguém através do podcast de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, e fico feliz ao acaso que não existe de ter feito com que a gente se encontrasse num momento tão inusitado e vocês terem sido tão receptivos e foi muito especial, muito lindo. Muito obrigada, viu? Obrigada. Nós é que agradecemos. Você sabe que... Eu vou te cortar só para falar um negócio. Quando a gente se conheceu... Depois, quando a gente se conheceu... Tinha que devolver, não tinha? Fala, quando a gente se conheceu, saindo ali da padaria... Mas depois você volta. Saindo ali da padaria, eu falei pro Neto, a gente vai ter um podcast, a gente vai conversar com ela no nosso podcast. Falou mesmo, verdade. E ele falou, se Deus quiser. Eu falei, e ele quer. Ele quer. E eu Com a comentei no meu graça de podcast Deus. ali pra vocês, lembra? Lembro. Eu falei, eu tenho um podcast. Eu vi que vocês ficaram assim... Nossa, Porque a gente tinha comentado A gente isso. tinha uma doido. ideia. A gente tinha comentado Que doido, isso, não. entendeu? Por Eu isso lembro que a quando eu gente falei que fez tinha um podcast, os dois ficaram assim, deram um pulo. Porque deu deu, Um start, voltamos né, naquele que a gente já negócio. tava. Tá vendo? Ó. Que E eu, legal. e eu falei assim, né? Olha só, eu vejo que a gente vai estar os três ali conversando. no podcast. Realizou. Acontece assim, né? A gente tem... Co-criou. Energia, né? Então, a energia, ela emana. E, assim, o pensamento acontece... Às vezes, você pensa forte numa pessoa, a pessoa te liga, né? Fato. Então, é energético, o negócio é assim. Então, gostaria de te agradecer muito. Estou muito honrada, estou emocionado, para variar, né? Agradecer a Deus. É a hora do abraço. Deixa ele chorar, tô esperando ele chorar. Mas você sabe que é engraçado, Olha assim, nos né? olhos dele, Diego. Agradeço muito a Deus. Sempre. Por quê? Porque Ele aproxima pessoas boas. Né? Gente boa se atrai. E é verdade isso. É verdade. Então, assim, as pessoas, Deus compõe para que o caminho siga de uma melhor maneira possível. Na trilha da coragem e com os realizadores do bem também. Lindo, lindo. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Sigam as nossas redes sociais, @Dr. Neto, @Dr. Neto Bucomaxilo, @Vanessa Cruz _treinadora e @RealizaCast. Vamos repetir o seu, @Carla Brandão 11. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, produção. Tchau, Obrigada pessoal. a Deus.